Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde, estou há 17 na Record. E essa é a entrevista mais difícil da história do canal. Eu imploro por ele desde que pintou essa história do canal. Duda Garbi, muito obrigado por finalmente você me dar essa honra. Porra, Cosme, eu tô constrangido, assim, com o teu público, vai achar que eu sou, sabe, uma estrela, estou me achando, pelo amor de Deus, mas aqui, ó, quero te agradecer. Fiz questão de vir aqui, sabe o quanto eu te admiro, fizemos uma Copa do Mundo juntos praticamente. E não é de hoje, né, cara? Tu é um cara que tem uma história no jornalismo maravilhosa, assim como diversos outros colegas. Então, hoje eu tenho a honra de poder estar aqui contigo conversando. Então, tamo junto. Imaginem o encontro de um dinossauro com um cientista nuclear. Eu sou o dinossauro total da máquina de escrever. Duda, me explica o que é essa história de podcast? O que é isso que até agora eu não entendi? Bom, primeiro quero te dizer que tu tá indo bem pra quem é dinossauro. Opa! O teu canal tem, bastante inscrito. Que legal. Tem boas entrevistas, tem bons convidados, tem ótimos cortes. Ou seja, tu tá sabendo fazer. Isso que me ensinou. Segunda coisa. Cara, eu acho que o podcast hoje ele é uma forma mais direta de tu conectar o teu público aonde tu quer chegar, onde tu quer te entregar, né? É a forma mais direta para te poder conversar com o teu ouvinte mais fiel. A gente consegue aqui nichar e achar exatamente o gosto, o desejo e o que o teu público que te acompanha, que gosta do teu trabalho, que não vai te largar, vai querer ouvir. E o que é legal? Que tu propõe a eles o conteúdo. Então, assim, tu é o avalizador daqui. Então, se tu convidou esse cara, é sinal que tu entende que esse cara seja bacana o suficiente para estar aqui sentado. Né? Então, um podcast eu acho que nada mais é do que, assim, podcast esportivo, de entrevista e tudo mais, é uma forma de assinar embaixo no trabalho do outro e ouvir. Entender, saber, perguntar, coisas que tu faz muito bem, né? Sendo repórter aí há quase 40 anos. E então, Duda, como é que nasceu a história do seu canal? Porque eu lembro bem na Copa do Mundo, você também jovem, promessa, e assim, o pessoal sempre viu muito talento para você, de repente você larga tudo, vou fazer meu podcast, todo mundo ficou de cara, falei, como? Como assim? Conta a história, o que aconteceu e por que você acha que também você tem tanto sucesso? Bom, vamos lá. A gente, em 2018, a gente se conheceu e passou aqueles momentos agradabilíssimos lá na Copa do Mundo da Rússia. E em 2018, acho que eu tava assim, vamos dizer, no auge porque eu tava na Gaúcha, na RBS, né, uma da afiliada da Globo do Rio Grande do Sul, e a gente tava no auge do Grêmio, da Copa do Mundo no Brasil. Então era assim, a gente tava com um futebol gaúcho muito aceso, muito vivo. E isso me colocou num holofote legal, porque eu, sendo gremista, cobrindo o Grêmio, eu acabei tendo uma ótima exposição e, modéstia à parte, eu soube aproveitar essa oportunidade, né? Então, estando em Copa do Brasil com o Grêmio, na final da Libertadores com o Grêmio em 17 e, consequentemente, na Copa do Mundo. Posterior a isso, eu entendi naquele momento, aí já entrando na razão da saída, que eu tinha batido no teto em termos de experiências, né? Assim, cobrir uma Copa do Mundo, cobrir o seu time em diversos campeonatos e poder ter a honra de estar dando vestiário, assim, com o Renato levantando a taça, é uma coisa incrível. Então, os anos passaram ali perto da pandemia, aquilo eu comecei a sentir uma angústia, eu não estava mais feliz e aquilo me soou muito estranho, porque eu sempre fui um cara muito alto astral, muito afim de realizar, de fazer e tudo mais, e eu sou muito inquieto, e eu tava me sentindo muito... parecia uma paisagem.
na Rádio Gaúcha. Fazia os programas, mas não... Sabe? Porra, velho, e aí? Pra onde é que nós vamos? Sabe? E aí, eu era repórter de torcida, né, Cosme? E aí, quando para a pandemia, né, quando para o futebol, na verdade tem um gapzinho ali que ainda tinha jogos sem torcida e tal. Parou, mas depois voltou sem torcida. Quando volta sem torcida, eu cheguei a ter um prazer, é até feio falar isso, de não precisar estar no estádio para trabalhar com o público, com as pessoas. Até falei esses dias num outro espaço, que aquilo mexeu muito comigo. Eu pensei, olha, tem alguma coisa que tá acontecendo comigo, porque não é normal. Um negócio que eu sempre tive muito prazer de estar, hoje não me dá nenhum prazer. Eu tô feliz de poder estar na minha casa, podendo fazer isso. Então aquilo lá mexeu muito comigo, eu fiquei muito preocupado. Eu tive, depois, diagnostiquei e tal, uma espécie, assim, de um... Não é uma depressão, mas assim, eu tive... Cara, aquilo lá foi assim, a saúde mental, depois eu vim a cuidar mais, e fui pra terapia e tudo mais, mas eu entendi que ali eu tive algum gap que não tava me fazendo bem, e era muito da cobrança do dia a dia, do cutucão. Então eu tava no meio da torcida, a pessoa pegava meu fone e dizia, tu tem que falar isso, não sei o quê. O Grêmio em alto nível, mas, e ali perto da pandemia, o Grêmio já começa a cair um pouco. Até cai, né, em 21. Sim. Então, eu tava no meio dessa turbulência e quando eu não preciso lidar com isso, me dá uma satisfação. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Quando isso acontece, no meio da pandemia, todo mundo começou a fazer aquelas lives e tudo mais. Eu comecei a fazer uma live de 2 segmentos. E aí já um podcast nichando o seu público. Um era sobre o Grêmio, então o nome era Saudades do Tricolor. Eu lidava com ex-jogadores e jogadores atuais, mas a gente nunca sabia até quando ia parar, mas aquilo lá estava muito legal, estava me dando prazer. E comunicação. Então eu ia atrás de algum jornalista, né, de entretenimento, até colegas meus, assim, e fazia ali. Fazia no Instagram. Aí começaram a me... Cara, leva essas tuas entrevistas pro YouTube, não... porque no Instagram tu fazia e morria. Sim, verdade. Eu falei, rapaz, mas o YouTube é meio de né? Eu tinha essa imagem idiota que era de criança, youtuber e tal, como é que funciona e tal. Cara, fui pesquisar, fui entender, eu tô falando de 2020. Cara, eu entendi que, porra, velho, era o que tinha que fazer. E aí eu comecei a jogar pra lá, em paralelo ao meu trabalho. E aí o negócio começou a dar muito certo. Porque eu comecei a fazer conteúdos que a RBS não fazia. E eu levava, às vezes, os meus conteúdos pra rádio e eles faziam muito sucesso. A galera amava. E os caras meus colegas, com quem tu vai entrevistar hoje e tal? E o meu canal começou a ganhar uma atração enquanto eu ainda estava lá. Eu tô sendo bem didático, eu tô explicando. Perfeito, bem ótimo, passo a passo. É isso mesmo. Aí, o canal começou a ganhar uma atração, eu comecei a ter mais prazer em fazer o canal do que tá na rádio. Aí eu falei, rapaz, tá errado, velho, não pode ser. Bom, enfim, aí inicia-se um debate entre eu e a empresa, de que eu queria... não era sair ainda, mas eu queria fazer aquilo e queria saber se a empresa queria ser minha parceira. A empresa entendeu que eu estava fazendo uma concorrência a ela. E aí eu falei, olha, não é concorrência, isso aqui é sob demanda, as pessoas vão ouvir quando quiserem ouvir, né? Assim, é muito louco eu estar dizendo isso, porque 5 anos depois, absolutamente todo mundo tem um canal no YouTube. A empresa que eu trabalhava se dedica mais ao YouTube que eu. Ou seja, ela entendeu o que eu estava falando há 5 anos atrás. Tipo assim, eu desenhei para a empresa depois, o que vai acontecer vai ser isso. Vai acontecer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e eu vou ser o maior canal do YouTube do Rio Grande do Sul. Confia em mim, vai comigo que vai ser legal. E a empresa disse, a gente libera, mas tu não pode falar de futebol. Eu falei, mas como assim? Eu não vou falar de futebol, velho? Esse é o meu core, tipo assim, eu sou... Não, porque daí tu tá fazendo concorrência pra nós, tu não pode. Eu falei, mas nós vamos ser parceiro, velho. E aí eles, cara, então aí, assim, propuseram tipo 70-30. Tu grava, mas tu dá pra nós conteúdo antes e 2 semanas depois posta no... Falei, cara, assim, não eram coisas que de fato eu achei legal. Então, eu achei um dos diretores lá que foi extremamente querido comigo e ele entendeu o que eu tava... Alguns diretores não entenderam e aí eu tive que mudar
o direcionamento dentro da empresa. Eu falei, cara, não dá pra conversar contigo. Eu vou ter que conversar com alguém que me entenda, porque vocês não estão entendendo o que eu tô projetando, sabe? E aí um outro diretor, o Toigo, que é um querido até hoje, está na RBS, é o CEO da empresa, sentou comigo e entendeu, mas ele não tá no dia a dia. Então ele falou, cara, eu não consigo te ajudar, mas a gente vai encaminhar a sair. Porque eu falei, cara, se não der eu prefiro sair. E a gente sai super bem, não tem problema. E ele falou, cara, então vamos encaminhar a saída e tudo mais. Quando eu tenho sinal verde da saída, eu começo a me organizar como criador de conteúdo. Então eu vou atrás de algumas empresas para poder... Porque assim, para te sair de uma CLT, onde tu tem todos os benefícios e um salário garantido, né? Tu tem que também ter não tem segredo, na verdade. É tu trabalhar para empresas. Sim. E atrelar o teu conteúdo a marcas. Então eu já fui atrás, 2, 3 marcas já se interessaram na arrancada, e quando eu saio eu já tô ganhando mais do que eu ganhava. Eu falei, não, então tava certo. E aí eu crio eu saí em março, em final de janeiro, início de fevereiro eu começo a gravar uma série, que é a primeira coisa que eu faço quando eu saio da RBS e vou pro YouTube, que é Duda vai a campo, os bastidores do futebol raiz. Eu fui jogar futebol no São José de Porto Alegre. E aí eu comecei a gravar sem ninguém saber. Eu fui no São José, ofereci o conteúdo durante a pandemia, porque não teve rebaixamento no Gauchão. Eu falei, olha, e vamos fazer um negócio, porque como ninguém vai ser rebaixado, eu posso jogar, né? E aí os caras amaram, tá, mas vai pra RBS. Eu falei, cara, vou oferecer. A RBS não quis, achou que não vai, isso não vai ser legal. Foi do caralho, explodiu. Foi pro meu canal, explodiu. E até hoje os caras falam da série e tal. Então a série me alavancou de uma forma extraordinária, porque um jornalista que tava no Sala de Redação, no Bola nas Costas, no Pretinho Básico, pede demissão para virar jogador de futebol, isso chamou muita atenção. Sim, sem dúvida. E foi um estouro. Mas assim, o que é o estouro? É legal falar, é do nicho, é da galera do futebol, é do jornalista. Então assim, provavelmente minha mãe, né, a namorada dos meus amigos não vão saber, mas os caras sabiam. Quem eu queria, e aí veio ao encontro do que a gente falou no início, esse soube, e esse entendeu, e esse abraçou. O canal fez assim, ó, blum. E aí eu consegui colocar, através de vários contatos que eu já vinha fazendo na minha vida inteira, os meus conteúdos. Cara, e aí depois, velho, foi assim, me divertir. Fui jogar bola, foi criar, foi... Aí eu comecei a criar inúmeros programas que a gente pode falar no decorrer. Então, mas como é que foi... Eu sei que você é uma pessoa também muito sensível. Como é que foi a noite de dizer adeus à RBS? Fala, bom, vou encarar a minha vida mesmo, vou ser dono de mim, vou criar o que eu tô pensando mesmo e... Tchau. Porque assim, eu sei que vocês são muito queridos lá. Vocês formam uma turma, assim, que foi um prazer repartir algumas noites com vocês, com o Davi Coimbra, que Deus o tenha. Então me diz, como é que foi para você dizer tchau? À noite. Assim, não foi uma noite, foram inúmeras noites. A ideia foi amadurecendo, a ideia foi acontecendo, não teve uma noite assim. Não, então, mas o dia do adeus. Cara, o dia do adeus eu tava aliviado. A verdade é essa. Eu tava precisando sair da empresa. Eu tava precisando respirar novos ares. Eu tava precisando criar. E assim, eu acho que assim, poder estar aqui, poder estar em São Paulo diversas vezes, poder entrevistar tanta gente que eu olho pra trás agora e já são mais de 300 assados e fora 3 séries, inúmeras entrevistas, tipo, cara, Danilo Gentili, o Flow, Inteligência, poder vir aqui, tanto podcast legal que eu já participei, só me dá olhar pra trás e dizer assim, cara, tu tava 100% certo, era isso que tinha que fazer. A noite anterior foi de alívio, mas é óbvio que eu tava nervoso, com medo, né? Óbvio que eu tava com medo, sim. Mas assim, foi tão embasado, foi tão planejado, foi tão certo do que eu tinha que fazer, que o alívio era de assim, cara, vai dar certo. Porque assim, não tem como não dar certo. E Duda, com a tua visão que você tem agora, que transformação que está acontecendo no jornalismo esportivo? Porque realmente tem essa coisa da democratização, todo mundo tem acesso, tem garotos de 15 anos dando soco na mesa, falando, pô, o Grêmio tem que contratar esse jogador, o Palmeiras tem... Enfim,
como é que você vê essa transformação? Porque hoje todo mundo tem um celular, tem um vídeo e grava, assim, essa geração já nasceu com o celular na mão. Que transformação tem? Você acha que tem a mesma profundidade? A gente tem sem acesso aos clubes? Que transformação é essa que as pessoas nem entendem? Essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que isso vale um debate intenso, assim, mas eu acho que assim, a velha guarda, e eu sou a transição disso, então eu acho que um corte é mais ou menos ali por volta dos seus, hoje quem tem 35 a 40 anos, que ainda ouve rádio, ainda consome veículo tradicional, versus quem não liga mais o rádio, não sabe quem são o Pedro Ernesto Denardim, que é um clássico lá do Sul, o Guerrinha, às vezes o cara não sabe ou consome porque eles tiveram que, né, vir pro digital. O que eu acho é o seguinte, hoje as coisas são muito rápidas, ligeiras pra caramba. Eu tenho certeza que hoje tem menos apuração, eu tenho certeza que hoje tem menos assertividade em conteúdo, né, em informação. Então, eu vejo vários colegas meus, ex-colegas de RBS, assim, migrando, mas tendo que conviver com a rapidez, né? Alguns se adaptam, outros não. Os que têm mais acesso à informação conseguem lidar melhor. Quem não tem, tá remando. Tá remando porque tá dando soco em nó, sabe, em ponta de faca, porque não vai conseguir. Porque hoje o cara quer a informação mais minuciosa. E eu quero no meu celular, eu quero mais rápido. Então, esses dias teve aí a fofoca aí dos caras do Inter, que não sei o quê. Que saíram não sei o quê. Cara, o cara já quer, eu quero o nome de quem foi, eu quero o perfil da menina que aconteceu, eu quero saber o que... Tipo assim, se tu não dá tudo, o nego não fica satisfeito. Eu quero o detalhe do detalhe. E hoje quem consegue isso é quem tá mais próximo das fontes. O jornalista que tá no ar-condicionado, como diz o Renato, esse não mergulha na parada. Então esse vai ficar para trás, né? Eu acho que assim, a transformação está em ter que trabalhar mais, tá? Eu acho que nas antigas eu convivi com vários, era o ar-condicionado, era ficar na frente da TV, porque a TV de fato dava o tamanho ao cara. Hoje não dá mais. Hoje tu tem que ser o cara, velho, né? Claro, tem exceções. É óbvio que a Rede Globo vai seguir sendo a maior. O portal da Record é óbvio que é relevante. Sim. O portal do Léo Dias é óbvio que é relevante. Eu não tô dizendo isso. Mas assim, tem a segunda tela, tá ligado? A Record pode dar a primeira informação, mas quem é que vai dar a segunda? Quem é que vai dar o detalhe a mais? Quem vai passar uma hora explicando o que acontece? Você entende? Então, esse é o passo 2, eu acho, de hoje. E quem tá fazendo isso é quem tá se destacando. Aí vem os problemas da apuração, aí vem os problemas da fake news. Sempre do nosso mundo, né, Cosme? No futebol, assim. E acho que sim, isso acontece. Eu, como jornalista, cara, eu sou, assim, eu prefiro não ser o cara a dar uma informação primeiro, mas eu prefiro não errar. Tipo assim, e hoje eu tenho uma credibilidade com o meu público muito grande, embora eu tenha desviado meu foco. Hoje eu não vou mais para dar informação em primeira mão, como eu era na Gaúcha, de vez em quando eu dava, porque eu tinha muito acesso. Hoje eu tenho acesso e eu prefiro não dar, prefiro guardar para mim e usar ela como credibilidade para trazer um cara foda no meu podcast. Entendi, entendeu? Sim, porque, olha, essa coisa dos convidados aceitarem ir para um podcast é muito complicado. Explica, por favor, para quem não sabe como que é essa batalha. Produção. Me explica. Cara, acho que a produção de um grande podcast, ele é baseado em relacionamento. 100%. No meu caso, cara, eu não abro mão de eu ser o produtor. Eu não tenho uma pessoa que faça isso pra mim. Eu não tenho uma pessoa que assim, eu ligo e depois ela, né, a pessoa, né, faça a continuidade. Não. Cara, sou eu que ligo, sou eu que insisto, sou eu que peço, sou eu que envio o link, se for o caso, sou eu que mando o Uber, o táxi pra buscar, sou eu que pago a passagem, se for o caso, pro cara vir.
Não tem essa, é eu. Isso é trabalho de formiguinha. Então, vou dar meia dúzia de exemplo. Esse dia eu recebi o Filipão. Eu vi. Muito difícil levar o Filipão em qualquer lugar. Sempre fui no caminho mais óbvio. Um assessor de imprensa que vai te disponibilizar o cliente dele e ele vai, né, de acordo com as informações do teu podcast, da beleza, quero ou não quero ir. Cara, não tava fluindo com o Filipão. Aí eu fui através de um amigo em comum. Esse cara me deu um número, falou, não, liga, esse número é o do Filipão. Eu mandei um WhatsApp pro Filipão, expliquei quem eu era, expliquei o que eu fazia, embora ele eu já tivesse entrevistado ele, mas de repente o cara não lembrava. Expliquei, blá. Deu 2, 3 dias, não vi a resposta. Num dia X, me responde o filho do Filipão. Eu tinha recebido errado. Eu tinha recebido o WhatsApp do Fabrício, não do Luiz Felipe Scolari. E o Fabrício me respondeu, Duda, porra, te conheço, adoro teu podcast, o assado a gente adora, e deixa que eu vou falar com o pai. Falei, caramba, velho, foi o tiro certo pra pessoa certa, porque senão não ia sair. O Fabrício vai lá, fala com ele, me responde assim, o pai vai te ligar. Eu falei, não é possível. E um dia eu tô em casa, toco o telefone, o Luiz Felipe Scolari, e ele, o Fabrício me disse aqui, Duda, pá, e ele não tinha ido pro Grêmio ainda, foi antes, né? Cara, que legal, não, conta comigo, vamos fazer. Mas sabe como é que é? Velho sempre acha, tipo assim, tudo é complicado. Então, tá, mas quando ele, deixa eu ver uma data, pra achar a data já foi o inferno. Mas ele falou, eu te prometo, só me dá um tempo, deixa eu me organizar. Eu falei, Filipão, fica à vontade. Só não vão deixar passar muito tempo, porque eu sei que, eu chamo, né, assado não marcado é assado perdido. Sim. Se eu produzir e o cara, a gente vê, não vai rolar. Cara, me dá uma data, não importa. Pode ser daqui a 3 meses, mas me dá a data. E aí eu falei, Filipão, cara, só me diz uma data, velho, pra eu ter, eu fico no, né, aqui. E ele falou, vamos fazer depois do carnaval ali. Eu falei, beleza. Aí, cara, teve um negócio que aí que vem a produção, um negocinho de formiguinha, assim, a construção. Eu tô na praia, no litoral do Rio Grande do Sul, tô vendo, curiosamente, Grêmio e Juventude no Gauchão, me liga o Rafael Sobes, meu amigo, e diz assim, cara, tô numa confraria aqui de colorados, o Filipão acabou de chegar aqui, eles estavam fazendo uma confraria a homenagear o Abel Braga. E o Filipão tá aqui, cara, vem aqui. Ele me disse que esses dias conversou contigo, eu falei, é verdade, cara, vem aqui. Eu falei, tô indo. Cheguei lá só colorado. E o Filipão. E aí, deu oi pra todo mundo. E aí vem a parte do relacionamento. Cara, conheço esses caras da época da RBS e sempre tratei todo mundo bem. Então, cheguei e fui muito bem recebido por uma confraria de Colorado, pelo Sobes. Eu, gremista, me vejo ao lado do Filipão, vendo o Grêmio e Juventude no meio de 20 mil Colorado. E ali a gente se aproximou, ficamos vendo o jogo junto. Coloquei meu celular aqui. Tava rolando, tomando vinho, Abel Braga do lado dele, eu, Filipão e Rafael Sobes. Vê se pode. Nossa, que incrível. E presidente Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, Marcelo Medeiros, ou seja, todos os caras do Inter, da história do Inter. E eu ali. Conversamos, vibramos, o Grêmio eu acho que ganhou, empatou, enfim, mas não foi um jogo ruim, a gente tava conversando e foi muito legal. E ali ele criou uma confiança maior, falou, Duda, me liga agora, sei lá, era sábado à noite e tal, me liga na segunda e vamos combinar. Liguei, ele falou, Duda, deixa eu ir pra Punta, ele ia pra Punta. Na volta eu gravo contigo, tá combinado. Cara, dito e feito, voltou de Punta, acho que marcamos, sei lá, na segunda pós-carnaval ali assim, ou terça, gravou, veio com o coração aberto, foi um dos assados mais legais, assim, deu detalhes, foi maravilhoso. A gente falou do Grêmio, falou do Palmeiras, falou do Chelsea, falou de tudo, seleção brasileira, Romário. E aí vem a curiosidade. Eu tava já nos pés do Romário, fui pro Rio, sei lá, um mês depois. O corte da resposta dele sobre o Romário, eu pergunto pro Romário, e o Romário tinha visto o corte. Então, tipo assim, aí tu fecha meio que um ciclo e, cara, foi do caralho, tudo valeu a pena, sabe? Então, mas você vê como é complicado. Não, é trabalhoso. É trabalhoso, bem trabalhoso. Então, porque você já tinha esse relacionamento, a credibilidade que você tem. Mas eu queria que você falasse também, Duda, essa tua maneira de seduzir os entrevistados. Eu ofereço água. Agora, você é um danado. Me conta de onde você tirou essa ideia. Não, e você
leva a pessoa para o convívio? Quem está assistindo se sente participando do seu assado? Explica. Cara, o assado surgiu da seguinte forma. Eu morava numa cobertura, tá, em Porto Alegre. Quando fala cobertura, parece que é um palacete. E era, viu? Não era um palacete. Até já me mudei, mas não era um palacete. O segundo andar tinha só um espaço de churrasqueira. Tá? Só que é o espaço suficiente para poder fazer um podcast. Parece que foi feito para aquilo. É inacreditável. Então eu morava embaixo, né? E em cima era o espaço da churrasqueira. Quando acaba a série de São José, eu me vi de verdade desempregado. Ali eu falei, rapaz, o que eu vou fazer agora? Olhei naquela churrasqueira e falei, cara, eu vou convidar alguém, nós vamos fazer um churrasco e eu vou filmar. Porque eu sempre gostei de conversar e essas coisas, mas eu sentia necessidade vendo os podcasts da época, Flow, Inteligente, que eu achava que faltava alguma coisa de ação. Eu queria uma ação. Não importa o quê. Podia ser comida, podia ser, sei lá... Cara, eu até pensei em fazer jogando videogame, jogando ping-pong. Eu sempre pensei em ter alguma ação em paralelo da conversa. Perfeito. E aí eu olhei e falei, cara, porra, eu faço churrasco pros meus amigos, pra minha família, e a gente fica conversando, cara, vamos fazer isso com as pessoas. E aí chamei o Douglas, maestro Douglas. Sim. Tinha se aposentado recente e tal, tava jogando futebol 7 do Grêmio. E chamei ele, o primeiro entrevistado. Contratei um gurizão lá que trabalhava comigo na rádio. Ele era uma câmera, fazia chicote em um, chicote em outro. Plano sequência, não tinha corte. Cara, tá lá até hoje. É meio amador, escuro. A minha casa era escura, não tinha luz, não tinha uma estrutura assim, não tinha uma TV bonita pra tá passando alguma coisa. Cara, era a minha casa, sabe? Mas tinha um assado, tinha um vinhozinho, tinha uma cerveja, tinha um ambiente legal. E, cara, o primeiro assado é uma explosão, porque o Douglas muito por causa do convidado, certo? Porque o Douglas é um cara... E o modelo de futebol, eu acho que o Charla tinha um mês, eu nem sabia que eles existiam no Rio, né? Então, eu não tinha tido acesso aos caras ainda. E surge o assado com o Douglas, o Neto, aqui em São Paulo, cortou a entrevista e passou uns 2-3 dias reexibindo ela, porque ele falou coisas absurdas entre Corinthians e Ronaldo e André Sanches e a rivalidade com São Paulo. Então, assim, e aquilo fez o meu assado impulsionar. Então, o primeiro já deu mais de 300 mil visualizações. Sensacional. Só que, cara, um canal que tinha meia dúzia de inscritos e que era o primeiro, entendeu? Eu falei, cara, é isso aqui. Aí eu comecei a ir atrás dos caras, e aí eu entendi, cara, é isso aqui. Aí o nome, eu não tinha ainda criado o nome, e aí na hora que eu fui postar, eu pensei, cara, eu vou botar um assado para e eu vou mudando o nome do convidado, entendeu? Então, tipo assim, um assado para Douglas, um assado para Cosme Rimoli, um assado para fulano, ciclano. E assim a gente foi indo. E, cara, graças a Deus o negócio explodiu, velho. Mas explodiu mesmo, assim. Então eu já tive coisas surreais, assim. Não, conta então. Quais as coisas surreais, entrevistas surreais, os momentos surreais que você passou? Conta alguns, vai. Cara, momentos surreais, assim. Acho que receber o Luis Soares na minha casa, acho que foi a coisa mais surreal que pode ter acontecido. Então conta como é que foi que você chegou nele, como é que ele topou. Porque ele é uma pessoa super difícil, entrevista com ele exclusiva, raríssima. Eu acho que eu nunca vi uma entrevista. Eu também. Cara, o que aconteceu com o Soares? O Lucas Leiva é muito meu amigo, tá? De anos e anos, né? Meu padrinho de casamento e tal, mas ele sempre foi muito meu amigo. E, cara, eu até ajudei ele a ir pro Grêmio, isso é outra história, mas tudo bem. Em 22, na Série B, ele tava saindo lá da Europa e queria voltar pro Grêmio e tal. Beleza, fizemos a conexão com o Grêmio, ele volta. Sobe o Grêmio, tá super bem. Ele é diagnosticado com um problema no coração. E naquele momento ali, o Soares começa até ele é diagnosticado um pouco depois, até eu acho. Ele começa a vir, o Soares. Só que, cara, ele não tem a possibilidade de dividir vestiário com o Soares, que ele jogou no Liverpool por anos e anos. Mas o Lucas vira uma espécie de... ele recepciona, ele é o cara que mostra Porto Alegre ao Soares, que é meio que responsável por cerimoniar o cara, sabe?
E numa dessas ele me falou, meu, vamos ali em casa que o Soares alugou no mesmo condomínio dele, as crianças começaram a estudar na mesma escola e tudo mais. O Soares vai comer um sushi, queria que tu fosse. Aí eu fui lá, conheci o cara, mas não, obviamente, não marquei nada e tal, mas ele só sabia quem eu era, então ali eu conheci ele e tal. E aí ele, tu que é o cara que faz churrasco mal passado, os caras já tinham dito pra ele e tudo mais. Tá bom. Ali a gente criou uma mínima relação, ao menos ele sabia quem eu era. E aí tem um episódio que é fantástico, que eu já contei no Lanchar lá, que é a vez que eu levei o Soares pro Planeta Atlântida, que é um festival de música lá do Sul, que eu tava no festival, eu e a minha mulher, e aí do nada me liga o Leiva e fala assim, cara, o Luiz quer ir ver a Ivete Sangalo. Só que quando ele me fala Luiz, eu pensei o Luiz Mário. Porque era um cara que eu, tinha até um programa com ele e tal. Eu falei, cara, se pro Luiz ligar pra fulano, o Luiz não precisa de mim, né, pra isso. Conhece as pessoas, todo mundo em Porto Alegre. Daí ele, não, cara, o Luiz Soares. Eu falei, não. O Luiz Soares quer vir aqui no Planeta. Eu tava no festival. Eu falei, cara, mas como... Ele, a mulher dele quer ver a Ivete Sangalo, eles amam a Ivete Sangalo, cara, consegue pra nós. Ele tá aqui em casa, na praia. Eu falei, cara, Lucas, cara, me dá um tempo aí. Cara, aí, como o Planeta Atlântida é da RBS, onde eu trabalhei 15 anos, eu conheço todo mundo, né? Sim. Tinha negociado a minha saída com o dono, então, tipo assim, cara, sou muito bem com os caras. Aí fui atrás do cara lá, falei, Luiz Soares quer vir. Quer o Luiz Soares? Puta, daí começa, né, velho? Aí vem segurança, o que houve, Duda? E eu falei, cara, o Luiz Soares quer vir. Não, mas... Cara, quer vir, velho. O que nós vamos fazer? Não, então faz o seguinte, avisa ele entrar por tal, rua tal, papapá, nós vamos receber ele atrás, batedor e o caramba. Eu falei, cara, mas eu quero estar junto. Falei lógico, pra ele, né? Sim. E o cara, não, tu vai estar junto. Eu botei eu e minha mulher junto. Resumindo, esperamos ele na porta, né, na entrada dos artistas do festival. Entramos por trás. Aí eu recebi eles, e aí desce o Luiz Soares, o Leiva, as esposas, eu, a minha, e a gente é encaminhado pro palco, né? E tava começando a Ivete Sangalo. Cara, ele não acreditou, né? Ele falou assim, eu não tô acreditando. Aí no palco tá só o governador do estado e nós. E aí o cara falou assim, não pode ser, velho. E aí a notícia começa a rolar no coisa, todo mundo que tinha acesso, assim, ao backstage, cria uma fila, assim, absurda, e ali eu me deparo com os caras que eu tive que fazer conversa pra eu sair da empresa sem ter acesso ao cara, no festival deles. Então foi uma das cenas mais loucas da minha vida. Então tava eu, a minha esposa, o Soares, a esposa dele, o Lucas, e os donos da empresa afastados, me olhando, dizendo assim, Duda, eu quero... Eu falei, cara, calma, pessoal, calma. Mas enfim, aí rola o show da Ivete Sangalo, daí eu falo pros caras, né, eu falei assim, cara, ele quer conhecer a Ivete. Não, vamos lá. Levamos ele e a esposa pro camarim dela, tem fotos, se botar na internet vai achar, tem fotos dele com ela e tal, tiramos as fotos e tudo mais, fomos embora. Eles me deixaram em casa. E a cena mais surreal agora, sim, a mais surreal da história, a gente tá indo embora, a mulher dele fala assim, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, a gente fora já, tipo assim, Atlântida, um balneário, é uma praia pequena, tá? Então, é só casas, não tem prédios, então, assim, é um lugar, assim, bem tranquilo. E era madrugada, 2:30 da manhã, eu falei assim, olha, na beira da praia tem aqueles banheiros químicos, se tu quiser parar ali, paramos, né? Ela, pode ser. Falei, cara. Aí paramos na frente do banheiro químico, na beira da praia de Atlântida, desce a mulher do cara, desce as gurias, acompanham ela faz xixi, ficar eu, Soares e Lucas Leiva dentro do carro esperando. Cara, aí vem uma pessoa e bate assim. Aí tava o Lucas, eu e o Soares atrás de mim. E aí a mulher bate assim. Daí eu abaixo o vidro e falei, fodeu, vai reconhecer os caras, né? Daí eu falei assim, aí eu não me lembro o nome da rua, daí ela falou assim, sabe a rua, sabe onde fica a Rua da Tainha? Aí eu, não, mas é pra lá. Ela, tá bom, obrigado. E não reconheceu ninguém, velho, dentro do carro. Tá o Luiz Soares, tipo assim, o cara tava há 20 dias em Porto Alegre, era uma comoção, tá ligado? Ele era um negócio avassalador.
Aí a pessoa vai embora, o Lu Soares, você, vou lá ver por que a mulher, né, a Sophie, que é a esposa dele, não... Aí ele sai do carro, velho, dá uma volta no carro, vai, e aí eu só vejo o Lucas, para aí, eu vou contigo. Aí eu falei, eu vou também, então, né? Aí eu desço, eles entram no mar, tiro o tênis, Que isso? Eu tenho tudo gravado, mas nunca mostrei pra ninguém. Deixa os tênis tudo na beira da praia e entram o mar adentro. E ficam uns 10, 15 minutos. Tipo assim, parecia horas e horas, os caras jogando água um na outra. Eu falei, não tô acreditando, o cara tá na beira da praia. Tu imagina se vem gente, tá o Luiz Soares, a mulher, na beira da praia de Atlântida, jogando água pra cima. Cara, daí eles voltam, vamos lá, tinha umas toalhas no carro, os caras botaram as coisas, me deixaram na minha casa, eles foram pra casa deles. Dia seguinte, o Lucas, vem aqui em casa, vai ter churrasco, o Luiz pediu pra te vir pra agradecer o que tu fez e tal. Eu vou lá, fico a tarde inteira lá, e aí sim, aí eu converso com o cara, aí a gente tem né, e aí ele me pergunta como é que é o Sul, como é que é o Grêmio, aí ali eu, contei coisas pra caramba aí, Duda... Por que aqui eu tenho que ficar dando entrevista toda hora depois do jogo? Aí eu falei, cara, é só tu parar de fazer gol. Porque ele chegou, fez 3 gols na estreia, verdade. Então ele não parou de fazer gol. E aí eu falei, essas coisas acontecem e tal. Então tá nós à beira da piscina de calção e tudo mais. Até tem uma foto no meu Instagram, nós 3. Então aquela tarde foi maravilhosa. Isso em fevereiro. Cara, o tempo vai passando. Em junho tem as tretas do joelho dele, ele quer ir embora e tal. É quando o Messi seduz ele pra ir pro Inter Miami. Então nesse episódio ele inventa. Aí depois, né? Na hora a gente não sabia, mas depois a gente veio a saber que ele tentou dizer que tava mal do joelho, que ia se aposentar, que de fato isso não era verdade. Ele queria ir. No fim o Grêmio faz meio que um acordo com ele, então beleza, quero contrato de 2 anos. Sim, o Grêmio eu te encurto o contrato, tu joga até o final do ano. Né, nos ajuda e de fato ele abraça a ideia. O Grêmio quase é campeão brasileiro naquele ano de 23. Ele é o melhor jogador do brasileiro, ganhou a bola de ouro. E antes de acabar, eu ficava enchendo o saco do Lucas, até que o Lucas falou, cara, nesse episódio do joelho, ele falou, eu não sei mais se o Luiz não vai embora. De fato, ele tá me dizendo que vai embora, não sei o que. Eu falei, então nunca vou gravar, né? Quando ele decide ficar, o Lucas veio e me disse, ele me disse que vai fazer. Só não fique enchendo o saco. Eu falei, não, tá bom, isso é agosto, assim. Não enchi mais o saco dele. Só que, cara, o ano começou a passar. Sim. E o ano começou a passar. E eu nervoso, e eu ansioso. E aí, tu sabe, nossa, porra, terror. Vai rolar, não vai rolar? Ia ser, eu preciso, vai ser a maior entrevista da minha vida, Cara, um dia eu tô em casa vendo uma série e o meu telefone toca, só que eu não tava olhando, cara. Aí acabou a série, eu peguei o telefone, tinha umas 10 ligações do Lucas, e tá ele uma foto do Soares, falou, me liga urgente, me liga, não sei. Aí eu ligo, o que houve e tal? Ele assim, Luiz tá aqui, dia X, hora X, ele vai na tua casa, ele pediu pra te avisar, tá marcado. Que sensacional. Falei, não pode ser, velho. Ele, cara, não fala pra ninguém, aí ele não quer que ninguém, além de ti, esteja, e ele vai, fica tranquilo que, cara, ele disse que vai, ele vai. Falei, não, tudo bem, não faz de mal. Daí comecei a me organizar e, aí, né... Superprodução, personalizei a parada e tudo mais. E de fato ele foi maravilhoso, o assado mais visto do meu canal. Hoje mesmo eu tava aqui em São Paulo, né, fazendo a vistoria ali do apartamento. Sim. O cara, tu não é um cara que fez o assado com o Soares na hora, na lata. Então foi um assado que de fato marcou. Não, e assim, eu assisti, óbvio, também achei muito legal a sintonia e... Por causa desse bastidor que eu tô te dando agora. Como ninguém conhecia, e falou, mas que cara simpático ele parecia, aquela coisa, né? Não me encoste, tá muito legal. O jeito também que você consegue seduzir os entrevistados e eles vão falando, eles se sentem em casa. É uma parada que é tua mesmo. Você é um cara que você tem carisma, absolutamente, mesmo com uma amizade, assim, mas... Cara, você usa muito bem isso e as pessoas confiam e falam coisas que são super pertinentes e importantes para a vida delas. A gente, de repente, entende mais o Filipão, entende mais o mesmo Douglas. Cara, é muito legal. E quais as entrevistas que você fez que você teve mais, para você, mais satisfação pessoal? Que nem, de repente, nem explodiu tanto, mas para você, fala, olha, desvendei o cara. Assim, cara, tem várias de verdade, tá? Que eu me orgulho muito, assim. Acho que eu vou tentar te responder algumas todas coisas. São filhas, né? Todas. Mas assim, por exemplo, eu tenho muito orgulho de algumas coisas. Por exemplo, o Zico.
Cara, tenho muito orgulho. O Zico, ele de fato dá muita entrevista, porque ele é o cara mais legal que eu conheci na minha vida, nesse meio da bola, assim. Tu já deve ter entrevistado ele 500 vezes, conhece o cara, então ele é um cara carismático, ele é um cara acessível pra caramba. Aí tu pensa, se o Zico é acessível, por que o fulaninho das couve não é? Né? Tu começa a baliza errado, porque o Zico é fora da curva. Mas o Zico é um cara que eu tenho muito orgulho. E como é que conta um pedacinho do Zico? Cara, o do Zico que foi legal pra você de bastidores? O que aconteceu com o Zico? Eu queria entrevistar o Zico, eu ia pro Rio. Tentei, a primeira vez que eu fui pro Rio, ele não deu, mas o Zico é esse cara, acessível. O Zico deve ter anotado o meu número. Ele falou, quando eu for pro Rio Grande do Sul, eu te aviso. Ou se não, tu me avisa. Aí eu vi que ele ia dar uma palestra em Pelotas. Aí eu falei, Zico, eu escrevi, né? Zico, eu vi que tu vai dar palestra em Pelotas e tal. Cara, se tu passar pro Porto Alegre, eu queria te receber, te busco no aeroporto, faço o diabo. E aí, deu uns 2 dias, ele me ligou. Se Duda, tudo bem? Olha, puta, a palestra lá é fechada, não sei o que é. Não vou, mas quando é que tu vem no Rio? E eu tava, de fato, me organizando. Eu falei, olha, vai ser ali por maio. Ele, te prometo que em maio eu te recebo, né, no Rio. Eu falei, tá bom. As coisas foram se concretizando. Liguei pra ele e falou, beleza, nós vamos fazer. Falei, animal, legal, marcado. Eu tô indo pro Rio, 2 dias antes, ele me manda uma mensagem dizendo, Duda, não vou conseguir. Tive uma viagem pra Recife, uma palestra e tal. Não vou conseguir. Eu falei, Zico, não me fala o negócio. Eu tô puta empolgadaço. Zico, não me fala isso, velho. Ele, Duda, tá, me dá um tempo aí. E eu ia viajar 2, 3 dias depois. Cara, 2, 3 dias depois, não é que o cara antecipou o voo dele, pegou um voo às 5, 6 da manhã, Nossa, de Recife pro Rio. que sensacional. 1 da tarde, tava lá e disse, cara, dormi 3 horas só pra estar aqui contigo. Olha que Tipo assim, não tem explicação, incrível, sabe? E o cara foi lá e eu falei, eu vou fazer ao vivo pra ser, assim, nós fazer e era um ambiente lindo, era no Morro do Joá. A gente alugou uma casa, assim, um ambiente espetacular. E depois que tu faz o Zico, velho, tipo assim, tu consegue, assim, destravar várias coisas, né? Então, aí eu fiz com o Bebeto e o Ricardo Rocha. Aí eu fiz com o Felipe Luiz, que é outra que eu tenho um orgulho gigante, porque um mês antes ele assumiu o Flamengo, ele era técnico da base. Eu consegui gravar com ele. E a entrevista, quando ele assume, a entrevista ganha mais de 30 mil visualizações posterior, assim, é uma loucura. E quem é o Felipe Luiz? Cara, Felipe Luiz é um cara espetacular. Eu sei que eu gravei com ele, postei, mandei pro presidente do Grêmio e falei assim, cara, contrata esse cara, velho. Esse cara tem que ser o técnico do Grêmio depois que o Renato saiu. O Renato ainda era, né? Foi 20... Acho que foi 23. Cara, não me lembro exatamente. E, bom, ele não tinha assumido o Flamengo ainda. E aí eu vou dar uma olhada e tal. Porque assim, eu gravei com ele, eu vi um negócio. Falei, cara, esse cara é fenômeno. Bom, tinha assumido o Flamengo, ganhou a Copa do Brasil, ganhou... Tudo. Bom, não preciso explicar. Então, essa é uma entrevista animal. Assim, tem várias outras. Vamos lá, o próprio Renato, quando foi lá em casa. Não, é inacreditável. Do Renato também vocês têm uma cumplicidade absurda. É mesmo a sintonia, assim. Como é que é isso? Cara, o Renato, acho que ele sabe quem eu era e tudo mais. E eu já tinha gravado uma vez com ele nessa... que eu contei aqui dos Saudades do Tricolor. Um deles foi o Renato. E aí eu, insisti, aquela coisa chata de é que a gente tem que fazer. E aí o assessor do Renato, o Diogo, um beijo pro Diogo, me adorava e disse, não, cara, eu vou te ajudar. Esse eu acho que é um dos assessores mais incríveis, assim, que é o cara que pega o cliente dele e diz assim, cara, isso aqui tu precisa fazer, isso aqui tu não precisa fazer, esse cara tu precisa ir, esse cara merece que tu vá. E o Diogo, acho que viu em mim um cara, que trabalhador, que sou honesto, que eu vou atrás e tudo mais. Ele falou, eu vou te ajudar. E eu gravei com ele. Aí era aniversário do assado e eu queria dar um presente pro meu público. Sim. Falei, cara, precisa ser o Renato. E o Renato foi, e foi animal, foi incrível, assim, ele tava absolutamente solto e louco. Aí agora esse ano, eu fui pro Rio quando eu fiz o Romário, tava marcado o Renato. E aí quando eu chego no Rio ali, 2 dias antes, ele assume o Fluminense. E ele, eu não vou mais poder te atender. Eu falei, não, óbvio, eu sei, né, cara? Sim. Vou atender um Fluminense. Aí então ia ter um Renato parte 2, assim, mas não rolou. Mas um dia vai rolar. E o Romário, que tal? Cara, o Romário é uma outra história curiosa. Eu tentei o Romário
desde que eu tenho podcast. Tentei via Senado lá, via assessor de não sei o quê, via amigo do amigo, inclusive o Renato. O Renato, não, vou mandar uma bobachinha aqui, não sei o quê. Cara, nunca consegui. Aí ele abre o canal dele, que ele tem um canal, que assim, um parênteses, que pra mim é tipo assim, desleal no bom sentido. Sim, cara, quando como, um cara que nem o Romário resolve fazer conteúdo, tipo assim, é uma barbada daí, né? Porque, cara, se o Romário te liga, tu tem que ir, né? Pô, imagina. Então a gente fica mas é lindo ver o trabalho do Romário, ele vai muito bem no canal. Aí um amigo meu em comum, o Tomer, disse, cara, eu conheço os caras que fazem o canal dele, eu vou te dar o número do cara e tu liga pra ele. E quando eu liguei, essa é a parte boa, Cosme. Os caras já sabem que eu sou, graças a Deus. Sim. Aí eu liguei, ele, não, porra, eu te conheço, não sei o quê. Não, deixa pra mim. Puta, e o cara fez o negócio andar através do Vitor. O Vitor, puta, Zuca, ele é maravilhoso. Aí o Vitor falou, quando é que tu vem? Eu falei, cara, vou tal data. Deixa pra mim. Dito e feito. Marcou, mas aí acontece pro cara morrer do coração. Eu tô no Rio, a entrevista seria numa segunda-feira, 2h. Na segunda-feira, 11 da manhã, o Vitor me liga e disse, Duda, como é que tá teu dia aí hoje? Eu falei, não, Vitor. Meu Deus. Não fala isso. Sim. Meu coração parou. Eu falei, cara, tô aqui por causa do Romário, velho. Não me vê. Zé, que veio uma reunião lá no Galeão, não sei o quê. Eu falei, bah, Vitor. Bah, cara, tu não pode falar um negócio desse pra mim, velho. Aí ele, cara, deixa eu ver aqui. Tu pode atender ele agora? Eu falei, posso. Aí dá ah, meu, ele não vai poder. Eu falei, não. Aí comecei a chorar. É difícil. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Ele, dá pra ser na quinta. Eu falei, não, Vitor, tem que ser hoje, velho. Marcado é marcado, velho. Cara, ele deu um tempo, ele falou, cara, ele pode ir final da tarde, então umas 5 horas depois da reunião ele disse que vai. Porque, enfim, eu pedi muito, então eu falei, bah, graças a Deus. Mas me parou o coração. E no fim ele foi. E, cara, e foi baixinho assim, ele foi, chegou, né, sem meio que muito me olhar, e aí acho que eu, né, ali no assado dá pra ver bem que eu tô nervoso, na verdade, ali eu fiquei nervoso. Aí eu acho que no início eu fiquei um pouco nervoso, mas a gente consegue, né, destravar a entrevista, e ela de fato foi uma boa entrevista, assim, não é a melhor entrevista da minha vida, mas é uma boa entrevista. Tem cortes bons que até viraram brincadeiras no Instagram, e que isso é uma outra coisa que eu até poderia te dizer, que a forma com que a gente usa o conteúdo em todas as formas, sabe? Isso é uma coisa que é legal, assim, de tu saber, de quem faz conteúdo, de que é muito rico o que tu tá fazendo. Então, assim, não dá para usar só uma vez, entendeu? Essa é uma vantagem que a gente tem sobre o veículo tradicional. Não entendi. Você pode colocar 2, 3 vezes no Instagram? É isso? Vou te explicar. Quando a gente dá uma entrevista, né, mais longa mesmo na TV, essa entrevista foi vista uma vez e ela morre. Ali. Aqui, tu corta ela... Então, uma entrevista de 1h30, 1 hora. Sim. Tu corta ela em 5, 6 vezes, em X minutos, cada resposta. Dessas respostas tu ainda pode cortar menos ainda e fazer shorts, e fazer reels, e fazer conteúdo para X, Facebook, YouTube, Instagram. Ou seja, de uma entrevista de 1h30, tu desmembra para, se tu quiser, 30 conteúdos. Entendeu? Então essa é a vantagem do digital. Então, assim, se tu não viu no YouTube, tu pode ter visto no X. Se tu não viu no X, pode ter visto no Facebook. Tu pode ter visto. Então não importa onde tu viu, tu tem que ver. Então, porque olha só como essa coisa de dinossauro, de Tiranossauro Rex pesa. Porque para mim, eu tô acostumado, são 23 anos no Jornal da Tarde, corria, apurava a matéria, escrevia, você ia ler no dia seguinte, cara, e graças a Deus a carreira foi super boa, tinha um monte de furos e tal, e ficava super tranquilo. Morreu para mim. E aí, cara, hoje não, é uma loucura eu digo assim, eu tenho inúmeros amigos também na minha idade e tal, e a gente se assusta, cara. Como é que vai lidar com tudo isso? E como você disse, muitos foram ficando pelo caminho. Ou você evolui, eu procuro fazer aqui um conteúdo que eu acho que é super decente, que eu estudo a pessoa mesmo, e tem conteúdo para fazer 2 páginas do JT antigo. Agora, se as pessoas aproveitarem o conteúdo, tudo bem. Porque eu sei que não é fácil ninguém me acompanhar 2 horas de entrevista. Eu sei, nesse mundo louco. Mas é que tá, não tem problema. Cara, assim, ó, vamos lá. Sei lá quantas mil pessoas vão ver aqui. Aí tu vai filtrando. Quantas mil pessoas vão ver inteiro. Não importa. Sabe o que importa, meu?
é que tu vá dividir essa nossa entrevista aqui em 10 partes de 10 minutos e que a pessoa pode pegar um corte, 2 cortes, 3 cortes. Ah, gostei dessa resposta que o Duda deu. Puta, eu vou atrás dessa entrevista inteira. Ela acaba virando um chamariz pra entrevista completa, entendeu? Entendi. É uma espécie de manchete, é uma espécie de linha de apoio, é uma espécie de aspas grande num jornal. Entendeu? Então tu dá uma oportunidade da pessoa de conhecer o conteúdo que tu tá trazendo para ela, porque é muito difícil. Então a pessoa clicar e ver 2 horas. Hoje, cara, a gente tá brigando com série do Netflix, com novela da Record, com futebol ao vivo, porque as pessoas têm 24 horas. E a vida e o trabalho. O trabalho, entendo o isso, filho, o problema, a conta. A gente disputa horas do dia das pessoas. Sim, né? Tem toda a razão. Então, de alguma forma, a gente quer aqui entreter ela. Ao menos esse é o meu objetivo. No meu caso, é esse. O meu é informar. Informar. Tá tudo certo. Sim. É isso aí. Não, você consegue o entretenimento e informação. Você tem esse dom também. Mas no momento que tu distrai uma pessoa, tu tá entretendo ela. Então, tu tá trazendo também entretenimento pra pessoa, entendeu? Então, por exemplo, alguém pode estar nos vendo agora indo pro trabalho. Dentro de um Uber, entendo. do ônibus, sei lá, o cara tá lavando a louça, a pessoa tá correndo, tá na academia, tá entretendo. E Duda, uma coisa que é bem importante assim para mim definir essa situação, o quanto da tua vida pessoal é investido no seu trabalho, no seu canal, porque eu acho que quando a gente trabalhava, eu trabalho ainda em veículo tradicional, tenho o meu horário de trabalho e tal, eu tenho meu horário, teoricamente, de descanso. Mas como é que é para você, que você é o canal? Pois é, esse é um negócio bem que tu tem que ter uma noção, assim. Vamos lá, eu não tenho uma hora fixa que eu parei, né? Então, por exemplo, tem jogo do Grêmio, aí entra uma outra coisa, né? Que é tipo assim, o conteúdo de Instagram, assim, que eu gosto de falar do Grêmio, eu gosto de postar alguma coisa. Então, cara, tem jogo do Grêmio, pra mim, eu paro tudo. Eu vou me dedicar ao jogo. Mas, no assado específico, rolou, por exemplo, aquele negócio do Filipão, que eu tive que ir lá. Sim. Cara, esse é meu trabalho, velho. Eu tava com a minha mulher em casa, vendo o jogo, eu falei, mano, fica aqui, eu vou ter que ir lá. Então, assim, eu não tenho hora pra parar. Eu não tenho hora. Toda hora é hora, tá ligado? Eu tô 100% aberto ao cara querer gravar comigo qualquer hora. Eu gravei com o Leão uma vez, era 8 da manhã. Eu gravei com o Cássio às 9 da manhã. E eu já gravei 10 horas da noite, com o Daronco uma vez, uma sexta-feira. Então não importa a hora, importa o conteúdo. O que o cara quer. Então, né? E o conteúdo. E Duda, você é jovem em relação até a minha geração. Fala. Cosme, eu consigo parar. Quando é que eu, por exemplo, então eu consegui gravar 2, 3, 4 assados, uma gaveta, né, que chama, que é da nossa época. Sim. Faz uma gavetinha, aí eu consigo, por exemplo, ficar uma semana, por exemplo, essa semana que eu estou aqui contigo, é uma semana que eu estou apenas dedicado à mudança da minha esposa. Eu não estou trabalhando, eu não estou gravando, eu estou trabalhando porque eu estou produzindo, né? Tipo, semana que vem eu vou gravar 3 assados em Porto Alegre, então, porque eu fiquei produzindo, mas eu não estou gravando. Então eu consigo, às vezes, ficar 2 semanas sem gravar. Porque eu fiz uma gaveta. Entendo. Mas é aquela coisa de compromisso de ter sempre. Ter sempre. Quando sempre. Cara, uma vez por semana. Vai saber que tem. Vai ter. Toda segunda-feira, 19 horas, tem conteúdo. Há 4 anos e meio. E eu gosto tanto de fazer o que eu faço que eu coloquei na quinta-feira também. Então, cara, assim, eu posto mais ou menos de 6 a 7 conteúdos por mês, o que é um absurdo para quem mora em Porto Alegre. Consegui manter um nível legal, não vou dizer que é um nível Luiz Soares, que não tem como, mas um nível legal de conteúdo num canal que hoje dá ali seus, sei lá quantos milhões por mês, assim, mas que dá um retorno bom. Milhões, você está falando de reais, né? Não, de visualização. Então, mas me dera. Duda, deixa eu falar bem claro, assim, já vieram aqui mais de 100 pessoas, né? E entre elas ontem veio a Nadine Bastos, claro. Veio também a Edna. E aí elas me falaram algumas coisas que me tocaram, assim. Elas até abriram mão da maternidade pela carreira. Então, eu sei, isso me linkou, meu casamento acabou, ouvi também da minha ex, tô indo embora, fica você com o seu blog, com o seu trabalho. Então,
Esse equilíbrio é difícil de encontrar, não é? Trabalhar como teu coração vai ficar feliz e deixar a família bem também, né? Cara, eu acho que isso cada vez mais é um assunto a se discutir, né? Até hoje mesmo eu estava lendo um texto do Piangers que o nome era Você Não Vai Ficar Rico. Porque era justamente isso, né? O cara teve filho, aí... Eu não sei se é uma crônica ou uma coisa que aconteceu mesmo, mas... É assim, o cara teve filho, aí a pessoa veio, tá aí. E agora? Né? Tu vai ter que trabalhar um turno só, tu não vai mais ficar rico. Ele, mas eu vou ter meu filho. Né? Então, e, assim, eu ainda não tenho filho, a gente tá tentando. No momento em que nascer, pode ter certeza que eu vou me dedicar ao meu filho. Porque assim, ao mesmo tempo de eu vou ser pai, porque eu vou ser pai... tarde, que eu já tenho 41, e se ele vier, será com 42 a mais, né? Eu já tenho uma carreira estabelecida a ponto de eu conseguir fazer os meus horários, né? Mas assim, aí eu vou tentar fazer com que a entrevista seja mais ou menos no horário que eu posso, porque hoje, cara, eu tô 100% pro cara. Entendeu? Então eu ligo pro cara e digo, eu posso na quarta-feira, 2 da tarde. Cara, quarta-feira, 2 da tarde eu te recebo. Não tem. Eu faço pro cara. Mas, claro, agora eu tô essa semana aqui, se alguém quisesse gravar, não dá. Mas eu acho que sim, cara, é ter um equilíbrio. Eu acho que isso pode dar um problema lá na frente, então... E não esquece da esposa, hein? Exatamente. Então, desde o início... Bom, a minha mulher tá comigo desde o início do assado, então ela pegou tudo... ela sabe como é que é o meu trabalho, sabe o quanto eu gosto, mas eu também não me permito errar nisso aí, cara. Eu acho que sim, eu acho que o equilíbrio é super importante. Super. Ela agora, por exemplo, no meu caso, tá indo pra Porto Alegre justamente pra gente poder não precisar mais ficar nesse vai e volta, que de fato tava... Ela é de São Paulo e você vinha pra... Ela é gaúcha, mas morar aqui há muito tempo por oportunidade de trabalho. E aí chegou um ponto que eu disse assim, cara, a gente quer ter filho, então assim, não tem como ter filho à distância. Sim. Agora a gente vai ter que ficar junto, e aí a gente optou por ficar lá por causa do meu trabalho. O meu trabalho, né, e eu acho que é assim, infelizmente, quem acaba se remunerando melhor acaba meio que, óbvia, né? Mas foi obviamente uma conversa entre nós difícil, e tal. Exige um sacrifício de alguém também. Ela vai conseguir ficar agora de forma remota e depois ela vai ver como é que não fazer, mas assim, nada que ela não tivesse aceitado, não foi nada imposto, né? Então foi conversado. E a gente entendeu que esse era o melhor caminho para nós. Porque todo mundo, a gente tem vida pessoal mesmo. Mas eu queria se focar num ponto que eu acho super importante, como eu brincava com o Davi Coimbra, que eu morro de saudade do Davi Coimbra. Esse dia eu chorei, Cosmo. É mesmo? Porque os guris... o Pretinho Básico... Vai me fazer chorar aqui, filho. Não sei, pode ser que tu chore assim como eu chorei. Pretinho Básico... tá fazendo 18 anos, e ele fazia o Pretinho comigo, com o Potter e tudo mais. Sim, eu vi. E aí teve um episódio desse documentário que era Perdas. E, puta, e falam muito do Davi. Eu botei no YouTube lá, cara. E aí, puta, foi foda. E aí, me peguei chorando, mandei mensagem pro Bernardo. E aí, que é o filho dele. Sim. Aí eu falei, Bernardo, só pra dizer que eu amo teu pai, velho, que eu tô com saudade dele. Eu também fico mal. Mas quem que é Davi? Quem é o Davi Coimbra? Cara, o Davi foi um cara muito importante para o jornalismo brasileiro, eu acho. Gaúcho, sem dúvida. Às vezes eu fico até com pena, acho que a memória do Davi deveria ser mais lembrada, porque, de fato, as coisas acontecem muito rápido e o Davi faleceu, era 22, se eu não me engano, ou 21 em junho, assim, cara... de uma forma meio abrupta, assim. E ele cara, sinto muita falta dele. Então, esse dia que eu, me chorei muito, mandei mensagem pro Bernardo. Mas que jornalista que era o Davi? Cara, o Davi... Que entidade era? Cara, é difícil descrever o Davi em palavras. Ele é um cara perspicaz, um cara culto. Acho que ele era um pensador à moda moderna, assim. Ele era tão inteligente que ele sabia que se ele fosse o Davi, ele humilhava as pessoas, porque ele tinha tanto conhecimento que às vezes ele tinha que descer do salto no bom sentido, sabe? Sim. Porque ele era muito intelectual, entendeu? Então, para poder conviver
com meros mortais como eu, pelo menos, cara, eu tinha que me esforçar muito pra estar com ele. Não, e em 2018, você estava passando um momento difícil e eu vi, a gente saía pra jantar e ele dando uma força, te espetava. Levanta, guri, levanta. Pra te ver, eu terminando... Em 2018? Em 2018 eu tava terminando um relacionamento de 10 anos, e que terminou 2, 3 dias antes de a gente embarcar pra Copa. Então eu tava de fato bem abalado, porque, cara, 10 anos de relacionamento, tu terminar e tu ir pro outro lado do mundo, ficar 45 dias sem saber o que ia acontecer. E ele foi um cara que ele, vamos beber, vamos, cara, acabou. E eu tinha esperança, né? Eu lembro não esperança, mas digo assim, eu achava que, cara, não, depois eu vou conversar, mas assim, foi passando a Copa. E ele foi me mostrando o quanto aquilo lá já tinha terminado há meses, né? E foi muito bom, assim, ele me ajudou muito naquele momento a entender que, cara, já tinha acabado aquele relacionamento, tipo assim, supera, velho, sabe? Supera. E ele me ajudou muito a superar, tanto que eu volto, cara, o término foi tranquilo. Não, tipo assim, o Davi o Davi me preparou assim a tal ponto de eu achar que, cara, tinha que ter terminado antes, na verdade. Não, mas ele era um cara super especial. Lógico que essa entrevista é dedicada toda a ele. E assim, mas eu queria então, quando eu tava começando a pergunta, brincando, falando que eu sempre brincava com o Davi, que espaço é esse que vocês moram, que é um pedaço da Argentina, um pedaço do Uruguai? Que Rio Grande do Sul é esse, que é tão diferente do país? Que país é o Rio Grande do Sul? Cara, é uma curiosidade, é curioso isso. O Rio Grande do Sul, ele tem coisas peculiares, ele tem coisas que são boas e ruins, tá? Eu acho que a forma com que a gente se fecha e olha muito pra nós... É muito fechado. É bom e ruim, assim, Tanto que eu fui um cara que optei por, cara, eu preciso sair também, sabe? Ao passo que quando eu saio e demonstro o meu valor, quando eu volto, os caras, porra, Duda, foda, nacional e tal. Mas, cara, porra, eu tava aqui, velho. Por que a gente não olhou então pra mim, entendeu? Eu preciso sair. Sim. Não sei porquê, o estado é bairrista demais. Então, é só Grêmio Internacional, uma loucura, é uma dicotomia, é uma... Hino do Rio Grande do Sul antes dos jogos, uma coisa, assim... Cara... Então, e como é que é viver isso? Como é que é ser gaúcho? Vou te dizer assim, eu amo o Rio Grande do Sul, tanto que eu poderia ter vindo pra cá horas, e nunca quis. Eu amo lá. Então, essa é a parte ruim, mas assim, ao mesmo tempo é tão bom, é uma cidade grande, pequena ao mesmo tempo. Então, tu conhece as pessoas na rua, tu sabe que o fulaninho ali é o médico que vai te ajudar, é o cara da farmácia. Cara, tu consegue criar um ecossistema que funciona, que é aconchegante, mas que de fato às vezes a gente não consegue crescer, né? Essa é a minha maior crítica a nós, assim, nós gaúchos, a gente precisava se ajudar mais no sentido de crescer mais. O gaúcho tem uma característica que o Davi batia muito nessa tecla, que é tipo assim, quando dois caras estão conversando e negociando, a primeira pergunta que o gaúcho faz é assim, quanto tu vai ganhar? Ele não quer saber quanto, tipo assim, o quão bom vai ser pra mim. Não, ele quer saber o quanto tu vai ganhar, velho. Isso é muito ruim, isso faz com que a gente fique cego, né? Tipo, cara, tu tem 100% de nada, não é melhor tu ter 50% de algo? Sim, né? O gaúcho é esse cara que ele é... Essa é uma crítica que eu faço, assim, eu amo o meu estado, eu tenho orgulho, mas eu acho que a gente precisava ser menos, às vezes, egoísta e olhar pro cara do lado e admirar. Olha quantos gaúchos se deram bem saindo do estado. Porra, Rafinha Bastos, velho, atualmente. Sim. É um cara que saiu do Rio Grande do Sul e hoje domina os Estados Unidos. Tá ligado? E a gente não dá tanto valor, velho. O próprio Ronaldinho Gaúcho, sim, assim, cara, o cara que saiu de lá. Então o estado gera inúmeras personalidades, inúmeros talentos e às vezes a gente não valoriza, a gente olha e diz assim, cara, esse cara deve ter feito alguma treta, esse cara deve ter feito alguma mutreta pra estar onde tá. Não, cara, o cara trabalhou, o cara se esforçou, o cara se dedicou e o cara resolveu sair do estado porque parece que tem uma âncora às vezes. E como é que isso reflete no jornalismo esportivo, que é a nossa área? Então, para te ver, eu acho que o jornalismo esportivo a gente tem muita coisa boa lá, velho. A Rádio Gaúcha é uma qualidade imensa de
qualidade de conteúdo. Eu acho que atualmente no jornalismo que se faz, que é o jornalismo identificado, eu acho que o maior jornalista identificado de um time só é do Sul, que eu acho que é o Fabiano Baldasso. Sim, eu acho que não existe nenhum cara que seja um cara de um time... Né? Embora o Inter seja né? Se saiu uma pesquisa agora, não tá nem entre os 10 maiores de torcida no Brasil, e eu acho que o Baldasso consegue penetrar no Brasil inteiro, embora ele não saia do Rio Grande do Sul, para te ver o tamanho da qualidade de trabalho de um cara desse, a qualidade da Rádio Gaúcha. Então isso se reflete, sim, eu acho que a gente faz bom trabalho lá. Eu acho que a imprensa tem uma coisa que eu critico, que é a imprensa acha que a qualidade dos times e os títulos que foram ganhos por Inter e Grêmio são responsabilidade dela. Ela acha que ela jogou. Sim. Não, se não fosse nós aqui cobrar, os caras não jogavam. Não, cara. Não, calma. Né? Mas acho que a imprensa tem um papel legal, né, no ecossistema do futebol. Né? Eu acho que é importante. Acho que sabe cobrar, acho que sabe... Mas às vezes passa do ponto. Eu não sei se te respondi, cara. Sim. Mas eu acho assim, que você também dentro dessa cobrança, assim, muitas vezes exagerada, até nossa, paulista e também gaúcho, que eu acho que tem muita... os dois vão pelo mesmo caminho, o jeito de ver jornalismo esportivo, muita cobrança, mesmo matando o ídolo aqui, pisando na cabeça, ao contrário por exemplo, Rio de Janeiro. Você consegue cobrar a pessoa, mas você consegue também ter um bom relacionamento, que é quase impossível pra gente. Tem muitos jogadores, muitos treinadores que eu já tive problema mesmo e a gente nem se fala. E, cara, eu sei muita coisa e eu escrevo e a pessoa não tem o que falar, porque, enfim... Cara, mas assim, o trabalho, Cosme, meu hoje não é mais cobrar como eu cobrei, sabe? Sim. Eu acho que eu dei sorte no momento em que eu precisava cobrar e comentar diariamente. O time tava numa fase espetacular. Foi quando ganhou de 16 a 20, ganhou Copa do Brasil, Recopa, todos os gauchões. Então, assim, eu ainda cobro hoje, mas não lá onde eu tava, nas minhas redes, e de fato cobro. Sim. Mas eu consigo porque, assim, cara, eu não sei, eu não vou falar pelos outros, vou falar por mim. Sim. Tá? Eu acho que tem uma forma de cobrar. Eu vejo muita gente falando, usando... Eu não xingo Aí não. de forma alguma a pessoa. Eu não falo o salário do cara. Mas isso é uma opção minha. Eu respeito quem quer dar. Eu não falo. Eu não gostaria que falasse quanto eu ganho, cara. Eu não vou ficar falando dos outros. Eu não acho que isso é de domínio público, embora um clube do tamanho do Grêmio tenha como é que chama? Né? É de fato interesse público, né? Que a gente fala muito do jornalismo. Mas, cara, eu acho que o salário do cara eu não dou. Sim. Mas é uma opção. Eu não falo que o cara é podre, que o cara joga nenhuma, sei lá, usar qualquer tipo de... Sim. Cara, eu dizer, olha, não tá bem, não tá numa fase boa. Hoje não soube aproveitar a oportunidade. Cara, usa um sinônimo ali, cara, não. Mas, cara, não... E eu acho que isso é reconhecido, entendeu? Sim. Eu gravei uma vez com o Lucas Silva lá em BH e ele falou, cara, a imprensa do Sul é um inferno, velho. O Lucas Silva era muito cobrado lá. Sim. E ele falou, cara, o único cara que eu gosto da imprensa é tu. E eu ainda falei pra ele, cara, obrigado, tal, sabe, que eu era um crítico e tal, por vezes... Ele, não, tudo bem, mas tu sabia como cobrar, não tem problema. Pode cobrar tá com respeito, certo. sim. Cara, e vários caras eu discuti no meu sentido, assim, com o Maicon, que é um cara que é um amigo meu. Eu lembro quando ele jogava, eu dizia, cara, mas a imprensa não... Agora do lado da imprensa, né, defendendo a imprensa não tem acesso a tudo que vocês... Então, se a gente não tá dentro do vestiário, então, às vezes ela comenta o que a gente consegue saber, né? Mas vocês também respondem de uma forma... Então, cara... É uma linha tênue ali de tu saber a palavra, empregar como... E respeitar também, e né? respeitar. Tudo bem. Não, os meus embates sempre foram respeitosos, mas citando. Se o time joga muito mal, se o Tite vai... Mas esse é o teu trabalho, tu tem que fazer. Mas se o Tite vai fazer a dança do pombo no meio da Copa do Mundo, eu vou criticar mesmo. Não ganhou nada para dançar e o resultado tá aí. Mas agora, eu queria entender, Duda, como é que uma imprensa tão profunda, tão atuante, sim, fervorosa, vive com 2 clubes só. E aí, de repente,
tu tem uma tatuagem na testa, você é Grêmio. O outro é Colorado. E, cara, e como é que é difícil? O Duda hoje vai cobrir o Internacional, vai passar um ano no Internacional. Não é difícil? Como é que é isso? Não, eu como acho que não tem mais isso. Porque é Romeu e Julieta. O que acontece? Por que tanto Cosme, hoje o cara que se revelou gremista ou colorado, cara, dificilmente ele vai cobrir depois, não vai mais ser setorista, é muito difícil, cara, é muito difícil. Mas eu acredito na tua honestidade, falando do Colorado, não rola isso? Cara, eu recebo, né, colorados no meu assado. Sim. E eu não escondo, eu seco o Inter, eu quero mais que o Inter perca. Mas assim, mas eu trato com respeito então, os vai caras. fazer a cobertura de um jogo, por exemplo, digamos, hoje, se você fosse fazer, Grêmio e Inter, o Inter jogou melhor. Dá pra acreditar, né? Então, é isso que eu tô falando. Porque, por exemplo, eu pego o Zé, que é bem próximo da minha geração, lá da... Sim, Zé Alberto Andrade. Rádio. Então, e aí ele vai... A gente não sabe o time dele. Eu sei também. Você também sabe, mas ele tem credibilidade para escrever. Então, mas me diz então, tá bom, alguém que assuma um clube, você tá trabalhando na rádio. Cara, por exemplo, um cara que é do, vamos lá, deixa eu ver um cara que já revelou o seu time, que ainda é repórter. Porque eu acho que isso é poucos, né? Os caras que revelam os times, tu pode notar, Cosme. Eles não vão mais pro dia a dia, velho. É verdade, hein? Não vão mais, cara, porque... Aqui não tem problema, aqui tem 3, 4 tem clubes. 4, aqui, não, aqui o setorista lá da Globo.com, o cara sabe, o cara é gremista, palmeirense, é São Paulino, é Santista, né? E tudo bem. E tudo bem. E aqui, por exemplo, a mídia tradicional, cara, eu vejo muito o portal do Meu Timão lá, que eu sigo. O Vessone é demais. O Vessone, puta crítico, assim... meu. E corintiano de chorar, de morrer. Chorar, velho, de morrer. Não, mas por que lá é assim, tipo, Grêmio e Inter é tão bélico assim? Por olha, quê? Eu acho que se o time fosse... Por isso que eu digo, cara, é uma boa pergunta, Cosme. E por isso que eu acho que a gente se dá muita importância, o jornalista se dá muita importância. Sim. E a gente acha que a gente é que tá jogando. Conta algumas situações que você viveu e você viu. Nem precisa, se você não quiser falar o nome da pessoa, não fala. Eu já vi jornalista. Eu já vi jornalista achar... Apanhar? Não, apanhar não. Eu nunca vi. Mas, eu nunca vi. Aqui tu não entra? Já teve cara, eu... Ou deixar o cara desconfortável por ser colorado ou por ser gremista? Isso já, velho. Você já viu? Já. Não vi, eu vi. Mas eu já fiquei sabendo de, tipo assim... porque assim, os canais identificados num Grenal. Tá. Os canais identificados, eles vão ao Beira-Rio e vice-versa, né? Eu não vi, mas eu já ouvi relatos que, tipo assim, é um clima um pouco hostil, assim, não é uma coisa tranquila, sabe? Tu tem que ir resguardado, então, tipo, atento, tem que ir atento. Então, não, vai atento. Mas o cara não vai tranquilo. Mas é bélico demais, né? Mas agora, voltando ao seu canal, assim, quando você analisa que você tem 11 milhões de acesso, qual é a tua responsabilidade? O que pesa para você? Além de levar um conteúdo interessante, importante, dissecar os convidados, o que você pensa como jornalista? Você fala, cara, 11 milhões de acesso, numa entrevista com o Luiz Soares, 1 milhão. 11 não. 1 milhão, pelo amor de Deus. Não, 1 milhão. 1 milhão e 100. Perdão, eu me enganei. Porque se fosse 11 milhões... Não, mas o total que você tem, 11 milhões, 111 milhões de acesso. Sim, tá, no total do canal. Sim, verdade. Então, tem mais de 100 milhões de... E o que você acha, que responsabilidade traz isso para você? Assim, eu acho que, de fato, meu canal tem uma relevância. Eu gosto de saber disso. E quando eu tô entrevistando alguém, eu sei que ali tem uma responsabilidade. E já era assim. Então, tipo assim, eu trabalhei na RBS. Portanto, isso é uma coisa boa de ter trabalhado na RBS. Eu sempre estive com essa responsabilidade sobre mim. Né? Então, estar ao vivo nas salas de redação por 6 anos me deu um estofo de que eu sei que, cara, o microfone tem responsabilidade. Total, né? Então, o meu canal hoje, vou te dar um exemplo prático, recente. O Marcelo Marques, que veio a comprar a Arena, Sim. Ele anunciou no meu canal que iria ser candidato à presidência do Grêmio. Tá? Ele deu a entrevista, deu 2 dias, fizeram pesquisa e tal, 80%, acabou a eleição.
Ele comprou a Arena, acabou a eleição. Ele vai ser o presidente. Sim. Né? Ele não existia antes. De verdade, ele não... acho que ele não existia muito forte, mas assim, ele não era nem candidato. Então a gente não conhecia ele. Né? A gente, o gremista, assim, sabia que ele tinha ajudado a trazer o Soares, sabia que a marca Expan era uma marca forte, que patrocinava Grêmio e Inter, mas a gente não sabia quem era o Marcelo Marques, as suas pretensões, as suas ideias. Ele foi no Assado e vai ser eleito. Então, o Assado tem uma responsabilidade enorme. Eu sei disso, né? Eu acho que esse é o melhor exemplo de que o jornalismo se descentralizou a tal forma que ele escolheu o meu Assado para anunciar a sua candidatura e foi tão relevante que acabou a eleição, velho. O cara foi eleito, velho. O cara vai ser eleito. E eu não te duvido. Claro que não foi a minha eleição, foi a compra da Arena. Sim. Mas ele falou no meu podcast assim... E se eu comprar a Arena? Eu falei, não, como assim? E ele explicou, não, se eu comprar assim, eu vou comprar a Arena. Cara, deu um mês, o cara comprou a Arena. Mas ele prometeu, ele cumpriu, e a primeira vez que ele falou foi lá. Entendeu? Então, cara, eu acho isso fantástico, velho. Eu falo com todas as letras. Isso pra mim é um dos meus maiores orgulhos, velho. E vira referência. Vira referência, entendeu? Então, aí, porra, aí... o que tu achou do cara da Marca Expan? O que eu assim, cara... Eu te confesso que nem eu imaginei que ele ia repercutir tanto. E repercutiu, velho. Não, então. Foi muito grande. Então, assim, a minha responsabilidade é entender o quanto isso pode chegar longe. Eu lembro, o Nilmar, uma vez, foi lá muito tempo atrás, 2021. Cara, primeira vez que ele falou de depressão. Primeira vez. Nunca tinha falado em nenhum lugar. Não, repercutiu. Cara, saiu no L'Equipe. Tá ligado? Claro, não, o cara, às vezes, Cosme, o cara não olha exatamente no meu YouTube. Às vezes o cara do meu YouTube foi parar no portal da Record, no UOL, sim, na Globo.com, e aí, claro, grandes portais olham. Mas veio de mim. Bom, a do Soares saiu em 18 países. Eu clipei tudo, saiu Peru, Paraguai, Argentina, Noruega, saiu em tudo que é lugar. Mas... Cara, o Rafinha foi lá e saiu em vários lugares, saiu em Portugal. Sim. Bom, no A Bola, aqui ele sai toda hora. Tem alguma coisa relacionada a Portugal, sai na bola. É impressionante. Então, de fato, tem relevância. E isso me orgulha demais. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu sou orgulhoso pra cacete. Não. E isso reflete também nos patrocinadores. Evidente que quanto mais relevância, mais patrocínio. Sem dúvida. E é isso é muito interessante, assim, porque quando as pessoas falam assim, olha, é o futuro até do jornalista como empresa. Você não é mais um jornalista, você é uma empresa, né? 100%. Tu é uma empresa. E assim, eu optei pela minha empresa ser dessa forma. Eu poderia ter optado e em um certo momento eu optei, por exemplo, eu tinha um programa chamado Tudo em Off. Cara, era o Douglas, o Luiz Mário, eu e o Tomer. Cara, eu pagava um FII mensal pros caras e a gente repartia os patrocínios, entendeu? Então, cara, tu tá contratando o funcionário. Sim. Né? Que eu não via dessa forma, porque os caras são próximos a mim, a gente dividia o custo, mas assim, era isso que acontecia, entendeu? A gente era brother, parceiro, mas ficava no guarda-chuva do meu canal. A produtora que faz ali o meu canal, a ProHub, cara, eu pago uma terceirizada. Então tem um pagamento mensal ali, e os caras captam, editam, fazem as thumbs, a arte, né? Tem um roteirista, tá tudo lá, entendeu? Então, de fato, é uma empresa que tem um faturamento, tem os seus gastos, as suas... tem a receita, as despesas e sai pro labore. Então, Duda, eu não sei se você consegue imaginar, mas para mim isso é uma revolução, uma coisa de outro mundo, porque eu fui criado e, tipo, minha carreira toda foi... que era um grande guarda-chuva, que era o Estadão, o jornal fechou, o Jornal da Tarde, agora tem a Record. E era uma coisa que eu nunca ia imaginar que ia acontecer no jornalismo, o jornalista virar uma empresa. Também acho que não, eu também não. Quando eu me formei em 2006, não era nem máquina digital, era filme ainda. Então eu também não sou tão novo assim. Mas o fato é que, e acho que essa é uma vantagem, eu lidei desde o início com gente que sabia fazer digital.
Então eu sempre fiquei muito atento, assim. Tanto que eu me inscrevi no YouTube em 2007. Sim, é verdade. Se tu olhar lá, tá escrito 2007, mas eu não tinha um canal meu. Mas eu pegava minhas matérias do Kazuca, da coisa, e jogava lá. Agora eu privei todas, porque já não... né? Agora o meu canal ficou um canal que é a minha vida. Né? Mas antes eu jogava lá para eu ter um arquivo meu. Né? Não era para as outras pessoas, era para mim. Mas eu sabia que o YouTube era alguma coisa muito relevante, muito importante. E que, de fato, cara, que empresa que cresce tão rápido, que divide lucros da forma com que o YouTube, né, o Google faz, cara. Então, assim, é óbvio. Esse dia um cara, quando eu saí depois, o cara falou, cara, mas será que o YouTube vai durar? Eu falei, não, só um pouquinho. Tu acha que o YouTube não vai durar, mas tu acha que a RBS vai longe. Tipo assim, olha a distribuição de lucros, né? O PPR do YouTube e olha da RBS, velho. Olha qual é o crescimento mensal, anual de uma empresa e olha da outra, velho. Tu tem que estar com medo de estar na RBS, com todo respeito à RBS, que eu amo de paixão. Mas assim, tu não pode comparar com o Google. Então assim, cara, tu tá indo trabalhar no YouTube. Às vezes eu já. Puta, e se o Google resolve mudar? E a gente tem que se adaptar ao algoritmo, por exemplo. Que é como se fosse o teu chefe mudando de humor. Né? É isso. Cara, agora a gente tem que postar os shorts. Não tinha shorts há 2 anos atrás. Agora a gente tem que tentar entender que o conteúdo tem que ser assim, assado, ele tá entregando. Cara, isso é uma questão de adaptação que eu também não sabia como é que lidar. Tu tem que lidar. É o dia a dia, é a tua adaptação ao teu conteúdo. Mas você não teve um podcast que você se inspirou ou não? Assim, quando eu criei o Assado, eu consumia... eu tinha visto... Porque assim, o Assado nasceu em maio de 21, tá? Tinha o Flow, eu tô falando dos grandes, Sim. assim, né? O Flow, tinha o Inteligência... Tinha aquele 8 minutos do Rafinha Bastos que eu gostava de olhar. E claro, tinha programas de rádio assim que hoje são podcasts, né? Porque vão pro YouTube ou vão pro Spotify. Mas assim, não foi um. Eu consumia podcast que eu gostava de ouvir entrevista, eu sempre gostei. Cara, nada mais é que o Jô Soares, velho. Sabe? O Jô Soares é o maior podcaster do Brasil. Foi o maior podcaster do Brasil, cara. Sobretudo, ele era um podcaster tudólogo, né? Falava de tudo, ele recebia todo mundo. E eu nichei. Eu gosto de futebol. E às vezes eu vou até para outras coisas. Esses dias eu recebi o Primo Pobre, que fala de finanças. Esse dia eu recebi o... É importante isso. Porra, velho, o Lito dos aviões. Então eu gosto. Esse dia eu recebi o Professor Rock sobre geopolítica. Às vezes eu vou para outro, porque o que eu penso, Cosme? Cara, eu vou receber quem eu tô afim de ouvir. Perfeito. Cara, eu tô afim de conversar com o Cosme. Cara, beleza, tranquilo. Eu tô afim de conversar com o Lucas Selfie, então, né? Mas, eu vou receber. Mas também... Óbvio que eu sei que o futebol é o meu core business. Que é mas atrás disso também não tem que ter esse olhar empresarial. Eu vou receber o Duda, porque o Duda vai me dar 50 mil acessos. Agora, não vou receber, o Próspero, que é meu irmão, porque já recebi. Não devia ter recebido. Mas então, que vai dar 50. Como é que você faz essa coisa na sua cabeça? Cara, assim, quer dizer, a curadoria dos convidados. Não, exatamente, porque assim. você pode escolher um cara, até que você não goste muito, mas sabe que vai explodir de audiência. Então Cara, nem vai te se acrescentar. eu não gosto, eu não recebo. Não, mas é que você já cresceu um ponto. Sim. Né? Ou não. Não é que, assim, não é que eu não gosto, cara, eu posso não concordar. Não, sim. Eu já recebi... todo colorado eu não concordo, né? Se tu parar pra pensar, já recebo, entendeu? Então, mas isso você leva em consideração? Já levou ou não leva mais em termos de audiência? Assim, cara, eu acho que, vamos lá, o convidado mais, assim, controverso deve ter sido o Pablo Marçal. Sim. Que muita gente, cara, o que tu tá fazendo e tal... Cara, eu vou te dizer, eu via ele indo em todo mundo, eu tinha muita vontade de perguntar coisas pra ele. Eu tinha curiosidade. No momento que me despertou a curiosidade de conhecer a pessoa, cara, eu vou convidar. Se o cara quiser ou não, bom, aí é com ele. Mas eu tinha curiosidade de conversar com ele. E foi de verdade, cara, por mais controverso e polêmico, vamos dizer assim, cara, foi agradável o assado.
Foi agradável. E repercutiu muito negativamente com os meus seguidores, vamos dizer assim, quem me consome. Eu perdi, quando eu postei a chamada, eu perdi 11 mil seguidores. Cara, deu 2, 3 dias, recuperou, voltou tudo. Mas não tem problema, tá tudo certo. Então, mas, por exemplo, como é que... faz parte, assim. Então, eu já vi alguns podcasts esportivos levando, candidato a presidente da República. Não, isso eu não gostaria de fazer. Isso que eu queria te perguntar. Isso eu não faria. E por quê? Porque eu não gosto... Cara, eu não acho que a política... Eu convidei 2 políticos, tá? O prefeito de Porto Alegre no aniversário da cidade e o governador do estado, era o Eduardo Leite, num 20 de setembro, que é a Revolução Farroupilha, que é uma data especial. Mas assim, eu não convidaria por nada. Entendeu? Vou convidar porque vai ter eleição. Cara, não, a eleição não é o meu business, não é o meu core, não é o meu ganha-pão, não é. Agora, o Pablo Marçal, foi o que eu te falei, ele me despertou uma curiosidade. E se tu olhar a entrevista, ela tem um viés zero político, tem um viés curioso, tem um viés de entender quem é, a razão, de onde ele veio, por que ele veio, e falamos de futebol. Então eu acho que ok, tá ligado? Entendi. Tá ligado? Mas assim, se eu fosse entrevistar o Lula ou o Bolsonaro, que são, pra pegar 2 nomes assim, certamente eu ia tentar puxar o assunto que eu entendo que fosse bacana. Eu não iria falar sobre política do dia a dia. Porque, de verdade, cara, eu acho que isso aí não sou eu o cara a levar isso para as pessoas. Perfeito. Eu prefiro que o especialista faça. Tá, mesmo abrindo mão de, sei lá, de 500 mil acessos. Prefiro. Abro mão. E, Duda, na sua cabeça, quem é a pessoa que acompanha o teu canal? Quem é o teu consumidor? Vai. A persona, né? Vamos dizer assim. A persona que consome meu canal é homem de entre 25 e 45 anos, preferencialmente. Eu não sei se tem filho ou não, acredito que sim. E majoritariamente fanático pro futebol, seja qual for o time. Acho que a maioria, eu tenho certeza que é gremista, mas eu tenho hoje já um público de todos os times. Eu tenho certeza que eu atinjo desde o nordestino até o cara do sul lá, o Colorado do Sul, então do Oiapoque, o Chuí. Tem gente vendo e eu consigo ver isso pelas estatísticas, então já atinjo o Brasil inteiro. Mas esse é o perfil... E ele busca o quê? Cara, eu acho que ele busca entretenimento, assim, na concepção da palavra. Eu acho que ele busca sair do futebol tradicional, assim, ele não quer a coisa mais rígida, ele quer o soft do futebol, ele quer entender por que o cara escolheu vir morar em Porto Alegre a jogar no Catar. Entendeu? Às vezes o cara não consegue responder isso numa saída de campo, às vezes o comentarista não consegue dizer isso pra ti, então quem diz é o cara mesmo numa conversa mais longa. Vou te dar uma coisa que eu nunca nem falei pra ninguém. Opa. Uma vez, eu não vou dizer o nome só porque vai que isso aqui viraliza, um jogador do Grêmio uma vez me mandou um WhatsApp: cara, eu precisava dar uma entrevista pra ti, porque, cara, não param de bater em mim, cara, eu só confio em ti, acho que tu é o cara pra poder contextualizar tudo que tá acontecendo comigo. Eu falei, cara, quando tu quiser, vamos marcar. E rolou? Não rolou ainda porque a gente não encontrou a data correta e muito dentro do campo influencia no aceite ou não do clube, da liberação. Né? Tá. Quando o cara tá jogando, tá? Não, isso é legal explicar. Um cara que esteja jogando hoje não pode, quero falar e vou falar com ele. Só os caras é muito grande. Tipo, esses caras têm o Kahneman. O Kahneman acho que não pediria. Na hora que quiser. Né? O Bright White, eu tô dizendo os gremistas. Sim. O Bright White não pediria, assim. Mas, sei lá, o Wagner Leonardo, que é um guri que tá indo bem e tal, acho que passaria pela assessoria. Vamos ter um direcionamento ou não. O Volpe, para te ver como a minha vida não é tão fácil como tu acha. Esse ano eu só entrevistei um gremista, cara. Nós estamos quase em agosto e eu só entrevistei um cara do elenco atual do Grêmio e da direção do Grêmio. Porque é muito difícil, não é? Os caras não querem. Então, explica, por favor, para quem não sabe, Duda, o quanto mudou, o quanto os clubes se fecharam e se blindaram, Cara, eu sou muito mais do que fechar o treino. Assim, podcasts hoje, eles conseguem,
E o meu especificamente, pelo ambiente, como tu mesmo disse, né? Ele consegue tirar coisas no sentido de a gente consegue ouvir do cara, às vezes, a mais sincera resposta, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? O clube que quer ter a narrativa acha que pode ali ter um deslize. Tá? Eu tô dizendo isso porque eu fui atrás de entender o que tá acontecendo. Porque, cara, eu sempre fui parceiro do clube. E aí foi essa resposta que eu ouvi. Duda, a gente te ama, a gente te entende, gosta de ti, tu é um parceiro do clube, mas o teu podcast cresceu a tal ponto que se o cara for lá e der um deslize, vai ser um problema nós consertar aqui, entendeu? Então a gente tem optado por não liberar. Eu falei, cara, mas tu tá me prejudicando, velho. Tipo assim, que você não... Né? Cara, então assim, hoje o que tá acontecendo é isso. Graças a Deus o podcast tem uma relevância tão legal Sim. que chega a me prejudicar, sabe? Porque os caras já entendem, cara, será que vale a pena ir lá? E aí eu fico nessa... Então, assim, pra te ter ideia, no Grêmio só foi o Thiago Volpi, cara. Mas eu tentei o Guerra, tentei o Rossato, tentei o Fernando Lázaro, que é da coisa. E, bom, o jogador normalmente dizer quantos eu tentei, né? E a gente não consegue, porque... E eu sou parceiro do clube, tá? Eu sou, Cosme, eu entendo, diz Grêmio, Sim. Se eu vou te prejudicar, tranquilo, cara. Eu tô o clube que eu amo, tá tudo certo. E Duda, uma coisa super importante que aconteceu já comigo algumas vezes, e eu fiz, porque pra mim, eu também sempre respeitei off. Você às vezes faz ao vivo, às vezes não tem jeito, mas quando você grava e a pessoa se arrepende de alguma coisa importante que falou, como é que é essa relação contigo? Não, cara, eu tiro. Então, eu não tô lá pra prejudicar a vida de ninguém. E eu não tô lá pra buscar a manchete. Sim. Tipo assim, cara, eu preciso receber o código. E isso acontece com que constância pra você? Quase nunca. Quase nunca? Sério? Poxa vida, então sou eu que dou muita falta de sorte. Não, porque as assim, pessoas falam... Não, assim, quase nunca. Vou te dizer assim, o que eu digo, vou bem sincero, por exemplo, vou dar um exemplo, assim. Uma vez o Paulo Paixão, eu convidei, ele tinha recém saído do Inter. E ele tinha saído do Inter porque, cara, tinha vazado um áudio dele falando do grupo atual do Inter e tal, e aquilo lá na época dava muito em evidência. E eu falei, olha, ele aceitou, tava lá em casa, eu falei, olha, professor, vamos fazer o seguinte, o senhor tem alguma coisa que o senhor não quer que eu pergunte? Disse, não sei se falar do áudio. Eu falei, vamos combinar o seguinte, eu vou te perguntar, porque eu não vou passar de mal informado e de ignorante aqui. Agora eu só vou te pedir, se tu não quiser falar, tu me diz assim, Duda, eu vou pedir em respeito e tal, mas não quero falar, tá tudo bem. Mas assim, eu não posso não perguntar, porque eu não posso me passar de dia, senão os caras vão olhar e dizer assim, porra, a Duda não perguntou então. Essa combinação que eu sempre faço com os caras, tá ligado? Eu vou perguntar. Se tu não quiser, tu tem todo o direito, entendeu? Se tu não quiser, mas assim, eu não quero só passar por... E aí, cara, sempre funcionou. Mas o que acontece? Chega um momento que os caras se sentem tão tranquilos e veem que aquilo ali tá ok e tal, dá pra falar, que, cara, acho que assim, meia dúzia pediu de mais de 300, entendeu? Pô, que legal. Então eu acho que não é nada, né? Proporcionalmente, se tu pensar que, cara... Nem me lembro a última vez que alguém pediu pra tirar alguma coisa, cara. Pô, que bom. Então eu não sei que, olha, quem acompanha o canal pode ficar sabendo pelo menos umas 20 entrevistas. Eu recebi ligação depois pedindo pra tirar coisas. Aí eu tirei. Cara, a pessoa falou espontaneamente, pediu, então. Porque é uma relação humana, realmente. Você falou, eu não venho pra prejudicar ninguém, mas se a pessoa fala... vai pro ar, se a pessoa pede para não ir, aí tira. Então, é uma relação de confiança, né? Afinal de contas, claro. Óbvio. Pô, a gente tá aqui, eu vim aqui com o maior prazer do mundo. Então, estou te trazendo para minha casa. Exatamente. Eu vou sacanear. Eu não quero te prejudicar, entendeu? Mas Duda, vários caras já foram lá e deu um bafafá, assim. Conta alguns, por favor. Cara, eu acho que o maior, assim, que deu de um bafafá, uma vez foi o Rafael Sobis, logo que se aposentou. Ele foi no assado, a gente tomando vinho, a gente já se conhece há muito tempo, já se conhecia há muito tempo, e aí nós tomamos vinho e tal, e ele largou da forma mais ingênua do mundo, assim, cara, quando eu tava lá no Cruzeiro, o Inter tava pra cair, eu jogando no Beira-Rio, puta, eu nem entrei na área do Inter, eu que vou lá, eu não queria nem fazer gol lá nos caras, imagina, essa culpa é minha. Ponto, cara, tava em época sem jogo, cara, foi parar na capa da Globo.com. Os caras pegaram o jogo, fizeram um review do jogo, viram quantas vezes ele entrou na área do Inter, quantas vezes ele chutou no gol. Cara, destroçaram o jogo inteiro, destrincharam o jogo inteiro e aí viram que ele tinha sido eleito o melhor do jogo.
Então nem ele achou que no inconsciente dele ele jogou mal. Mas não. Ele tinha jogado, mas assim, deu um... Cara, foi debate na Sport TV, em todos os lugares. Era o Sobis, né? Tipo, quis ou não quis. Eu sei que o Inter acho que ganhou de 1-0 no fim. E como é que foi a reação dele contigo depois da entrevista? Tranquilaço. Ele falou, não, meu, é isso Nada, mesmo. É isso. Zero, cara, tu não tem nunca... nunca ninguém... puta, culpa no zero. Zero. E pensando como leitor que eu sou, eu gosto mesmo e também faço por obrigação. Como é que é esse domínio do 0 hora lá? Porque assim, é tão forte que a gente até esquece dos outros veículos de comunicação. Você que trabalhou, como é que você que viveu isso, como é que é isso lá pro Rio Grande do Sul? Hoje, Cosme, hoje descentralizou demais, cara. Muito. Hoje eu acho que a RBS, ela segue sendo gigante, mas ela não tem a supremacia que tinha de, sei lá, 5, 10 anos atrás. Eu acho que não. Eu acho que tem muita gente fazendo barulho lá. Acho que a turma ali do Baldassi, do Meneghetti, ali dos guris, faz um barulho bom. Acho que tem gente conseguindo fazer coisas bem legais. Assim, tem um moleque surgindo ali, Chorume do Grêmio, o guri é muito legal. O FBI Tricolor, o guri é muito legal. Então, mas sempre sem ser veículo de comunicação, né? Sempre vai... mas é que assim, a descentralização tá aí, né? Tá em não ser mais veículo e ser alguém... Eu me apresentei aqui, o Duda e tal, e hoje o Duda consegue uma exclusiva com o Soares. Sim, que a RBS não consegue. Então, mas, por exemplo, como é que você viu lá o fim do jornal? O fim... da 0 hora. Da 0 hora também. Cara, eu acho que é um caminho natural, com todo respeito, assim. Eu acho que, assim, ninguém mais pega o papel. Se tu pensar comercialmente, o papel é caro, né? E a notícia em dólar. Do dia anterior? A notícia do dia anterior. Então, assim, acho que o papel era meio que assim, era meio óbvio, era questão de tempo que isso acabasse. Aí surge Gaúcha ZH, tô falando bem especificamente da tua pergunta, né? Que é um portal de notícia. Cara, ok, é um portal de notícia, mas aí eu se fosse o diretor e tal, ele cobra assinatura pra isso. Assim, cara, mas assim, a notícia tá aí, velho. Como é que tá... Eu não acho que assinatura... Mas eu entendo, cara, precisava ter uma recorrência, né? Mas não é assinatura, desculpa, velho. Não de notícia. Pode ser assinatura de conteúdo exclusivo. Eu lembro que eu tava lá na época da criação, os caras, não, mas é conteúdo exclusivo, quem tem a notícia... Mas, cara, a notícia, velho, tu vai cobrar pra dar uma notícia? Puta, então, sei lá, cria um membro que o cara possa ganhar algum benefício, mas assim, não cobrar pro cara ler, velho. Eu acho que até hoje... Eu vejo que vários jornais fazem isso. Não, Estadão e Folha também. E aí, tem relevância o portal. Eu acho, assim, mínima. Eu acho isso um tiro no pé, assim. Cara, cobra dando uma outra contrapartida, sabe? Tanto que, cara, canais do YouTube tem membros dando contrapartida. Sei lá, tu tem uma live exclusiva pros caras, tu tem um encontro com o cara, tu tem prêmio, tu tem brinde, sei lá. Mas, é uma contrapartida. Agora, mas o grosso deixa aberto. Mas o grosso deixa aberto, velho. Então, e falar em grosso, como é que foi a passagem daquele jogador do São José? Conta bastidores. Não, porque eu sei que você tem talento para jogar. Como é que foi? Foi incrível, velho. Ter passado pelo São José foi, acho que, assim, as coisas... acho que foi a coisa mais legal, assim. Legal de louco, assim, sabe? Tipo assim, meu sonho, e acho que de todo guri que é ter sido jogador de futebol. E o que a gente não sabe como jornalista? Como que é o Cara, o que surpreendeu? Eu tive no vestiário quando o treinador foi demitido. Eu tive no vestiário de um clube de futebol quando nós perdemos um jogo importante. Eu tive numa apresentação de um treinador. Cara, eu acho que o futebol ele é mais simples do que a gente imagina mesmo. São seres humanos fazendo, né? Então, cara, o jogador de futebol ele consome a mesma coisa que tu.
Então você pode ter certeza que se chegou em ti, chegou nos caras. Mas conta passagens, assim. Quais as passagens mais marcantes que você teve? Assim? Puta Bem, mas você jogou quantas partidas? Então, eu não cheguei a jogar. Não deixaram nem um minuto você O jogar? que aconteceu? Eu treinei, Sim. eu tive a vida de fato de um jogador de futebol. Eu acordava, ia treinar, me alimentava, tomava meu suplemento, porque senão não ia aguentar. Então, fisicamente, de fato, eu tava quente, porque é impossível tu chegar nos caras. Tecnicamente, eu conseguia me virar assim, mas fisicamente era muito difícil. Então, eu conseguia treinar específico com os caras. Em coletivos, eu fiz alguns e tinha muita dificuldade, porque, cara, fisicamente é outro nível. Assim, tu trombar um trem desgovernado, tu trombar com um jogador profissional que joga desde os 12 anos de idade. Você jogava de quê? Você joga de quê? Eu era lateral direito. Então, e cara, aí? Mas... eu tinha... Eu, nas vezes que eu treinei assim, eu treinei no time reserva a maioria das vezes. Cara, fazia a linha de 4 e eu respeitava muito o cara do meu lado, né? O zagueiro. E ele me dizia assim, cara, vai, fica, não sei o quê. Eu conseguia, de fato, mas assim, cara, eu não tinha força para ir no fundo e conseguir cruzar. Eu não conseguia chegar. O lateral sempre ganhava de mim, o cara que me marcava. Teve um coletivo que uma dos episódios é um coletivo, assim. Aí tu vê, cara, eu devo ter pego na bola 10 vezes. É muito difícil, né? O Arnaldo da Placar, lembra? Faz muito tempo, então, e tentou também. É muito difícil. Então, mas aí, que conclusão você chegou? Como é que é a vida de um jogador de futebol? É mais difícil que a gente imagina? Cara, é bem mais difícil. O São José tava na Série C, né? Quando a gente fez a série. Hoje ele tá na D. O nível era bom, viu? Era bem bom o time de São José na época. A gente ficou em 5º ou 6º no gauchão daquele ano, mas a gente chegou a estar na zona de rebaixamento quando trocou o treinador. E como é que foi a queda do treinador? Cara, você que acompanhou? É dramático? É um horror, velho. Por quê? Cara, eu vi gente falando... É isso que é... Então, aí tu vê umas rodinhas, assim, os caras comentando do cara, sabe? Nunca boicotando o trabalho, mas assim, puta, ele não... Isso aqui não vai dar certo. Sabe? Então, cara, o jogador, ele entende, o jogador sabe se vai dar certo ou não. Dá pra ver quando o jogador comprou a ideia, confia no treinador quando não confia. Alguns confiavam, outros nem tanto. E quando não confia, aí o time fica meio dividido e não rende? Cara, eu acho que nunca, nesse caso específico desses caras, eu não vi nenhum boicote ao time. Mas assim, eu lembro que vários caras... vamos dizer, não concordavam com a ideia de jogo, por exemplo, com a escalação, mas nem por isso não se dedicavam. E a despedida de um técnico que é demitido? Como é que é esse clima? Nesse caso, o cara nem foi lá dar tchau, velho. Foi demitido nem... E aí os jogadores? O cara que caiu, o treinador, ele não estava indo bem mesmo. A gente não estava conseguindo, sabe, dar o resultado. Então... acho que a troca foi boa, né? Tanto que depois deu resultado. Entrou o Hélio Vieira, que é um fantástico, assim. E foi muito legal que como a série começa com um treinador e teoricamente era para até o final, e quando entra tem um cara produzindo conteúdo diariamente lá, treinando e tal, ele falou, olha, Dudu, eu nunca, né, imaginei lidar com essa situação. Sim, eu quero que tu me respeite e que eu vou te respeitar. E eu falei, professor, tranquilo, só que é uma diretriz da direção, né? Eu estar aqui, mas pode ter certeza que eu não vou te prejudicar. E, cara, deu 2, 3 dias ali, ele viu que eu era sério, que eu tava me dedicando, que eu dava a vida e tal. E tanto que ele falou, cara, hoje eu vou te botar pra treinar no time reserva e tu vai jogar. E aí a gente fez o coletivo e tal, ele comprou a ideia comigo, sabe? E puta, foi do caralho, velho. Foi. Mas assim, sabe coisa que depois eu passei a olhar com mais empatia. Entendo. Pros caras, assim. Então, esses dias até, por exemplo, eu fiquei sabendo uma informação do Grêmio que ninguém nem sabe, mas que, cara, tinha um jogador que tava com a sogra com câncer terminal e a esposa com depressão. E o cara não conseguia jogar, entendeu? E aí, enfim, eu fiquei sabendo... E não tem como não afetar isso. Então, amigos meus, eu em grupos, né, do Grêmio e tal, os caras xingando o cara e
E eu não ia expor o cara, mas Sim. tipo assim, os caras não sabem, entendeu? Então lá tinha uns caras, tinha um lá que tava sem a mulher, que tava longe, então o cara tava sozinho, sentia falta pra caralho. O outro que, cara, que eu contrato de 3 meses, eu nem trouxe a minha mulher, minha família. Então, cara, tem muita coisa que acontece. Por isso que eu digo, são iguais a nós, entendeu? Sim. O cara chega, é a mesma coisa. Só que o trabalho dos caras é público e é rendimento. Tem que render para público, né? O meu trabalho também é, mas assim, o cara lá do banco, ele tem que render também, mas o trabalho dele não é público, né? Tá, Mas às vezes o cara tá mal de cabeça. E isso influencia milhões de pessoas, a Milhões. cobrança absurda. Agora, Duda, qual que foi, dentro do seu canal, o entrevistado mais difícil de você chegar perto, ou difícil de marcar, ou difícil mesmo até de arrancar do cara uma boa entrevista? Por quê? Cara, vamos lá. Assim, de marcar, cara, vários são difíceis, né? Então, mas o mais difícil que você conseguir, fala, putz. O mais difícil, cara. Bom, eu tô tentando muito agora, o Ronaldinho Gaúcho, tá muito difícil, não consegui ainda. Mas, cara, podia dizer o próprio Romário, assim, cara. Sim. Cara, se eu te mostrar. O Ronaldo mas- Fenômeno agora, eu tô tentando assim. Cara, muito difícil, não consegui. Mas acho que vai rolar. O cara me disse, agora tu tá na fila, daí o próximo deve Quem ser é? O tu. Vitor? O Vitor. O Vitor enrola assim desde a seleção brasileira. Então o tá tempo todo. muito. Mas assim, Mas- eu vejo que tem uma boa vontade, ele quer, ele, tipo assim, cara, nós vamos fazer, mas tem que ser no tempo do cara. Então, que deu, cara, o Falcão, eu me lembro que foi difícil e aconteceu. E depois já encontrei ele umas 2 vezes e ele disse, cara, vi um assado teu aí com o Casagrande esses dias, então ele acabou gostando. Tantos. E você me despertou uma coisa assim, que é bem importante. O que o Ronaldinho Gaúcho significa pro jornalista gaúcho? Porque pra gente de São Paulo, que a gente fica meio distante, a gente acha uma coisa, acha outra coisa do Assis. E pra vocês? Pra você, Duda? É que assim, a minha opinião pode ser um pouco contaminada, porque eu sou muito gremista. E eu fui assim, eu acho que foi o cara que eu vi plasticamente melhor jogar futebol com a camisa do Grêmio, assim. Eu me lembro que 98, 99 ali, 2000 e tal. Eu tava no auge da idade, assim, 18 anos, assim. Cara, era um negócio inacreditável, né, cara? Uma falta na frente da área era gol. Então ele jogou tanto no Grêmio como jogou no Barcelona, só que as pessoas não viram o que ele fez com o Dunga num gauchão. Sim. Cara, então era uma... Assim, eu fiquei muito triste dele não ter voltado ali quando ele teve a oportunidade em 10. Não, você levou. Você tem lá uma foto sua, você tá empurrando aquele alto-falante lá no Olímpico. Não. Mas como é que você se sentiu traído? Você sentiu. Pô, cara, porque foi assim, difícil. aquilo. Então, é que, cara, eu acho que por ser jornalista e conversar e tal, eu não me senti traído, eu fiquei muito triste. E eu acho que ele perdeu uma oportunidade incrível. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade incrível. Óbvio que eu gostaria que ele... Mas eu acho que ele perdeu, cara. Eu acho que ele poderia ter voltado e teria sido do caralho. Ele perdeu uma chance, velho, de ter escrito uma parada incrível, Voltar velho. Uma pra história casa. maravilhosa, sabe? E eu acho que eu sinto mais por ele do que por nós, assim. Claro. Mas porque como eu conheço muito jogador, eu tenho essa empatia. Cara, eu acho que ele errou, velho, em não ter... cara, volta, velho. Olha que bonito que ia ser. Mas, bom, não aconteceu. Tudo bem, assim, zero trauma. Eu sou fã dele. Eu acho que, ultimamente, ele tem muito postado... Ele posta direto coisas do Grêmio. Eu não sei se é de propósito ou não, mas, assim... eu não esqueci o que aconteceu, mas eu também não vou ficar aqui perdendo meu tempo xingando ele toda hora, tá ligado? Eu sei que tem gremista que odeia ele, que não fala o nome dele, mas, cara, eu acho que o Grêmio, como instituição, por mais difícil que seja, deveria dizer, cara, o Ronaldinho é filho daqui, levou o nosso nome aí pro mundo inteiro, mas eu entendo o gremista que odeia ele, porque, puta oportunidade legal, velho, perdeu. Eu queria muito poder conversar com ele. Por exemplo, perguntar isso.
Pô, e eu ficaria assim, de novo, 10 horas contigo, mas vamos para as 3 últimas, vai. Quando você para e pensa, a minha carreira ia para um lado e foi para o outro, essa análise vem assim, tipo, cheia de compensação, ou você gostaria também? Eu sinto muito falta de ter uma equipe como eu tinha, essa coisa de discutir o dia a dia. Você ainda que tinha sala de redação, os programas todos que você fazia. Você sente isso ou como é que é ser, assim, hoje um ser mais isolado? É ruim. Eu te confesso que eu sinto falta de conversar mais com as pessoas, de discutir ideias. Então, essa produção, às vezes, eu sinto falta, assim, de ter 1, 2 caras. O que tu acha desse cara? Vale a pena? Tipo, deixar pra, de repente, alguém fazer alguma coisa, sabe? Eu sinto falta de dividir a responsabilidade. Mas, cara, no fim das contas, tá dando certo. O processo... Claro, eu não trabalho sozinho, tá? Tem uma equipe gigante, mas é uma terceirizada. Quantas pessoas? Como é que... Cara, hoje deve ter, no processo do dia ali, deve ser 9, 10 caras. Mas pautando é você. Não, eu. Mas eu digo, tem 2 editores, tem um redator, tem uma arte, tem 3 câmeras, aí tem mais o meu comercial, que entre aspas é meu empresário, que ele fecha, é exclusivo, ele só trabalha comigo. Então esse cara é o meu braço direito, entendeu? Quando eu preciso discutir alguma coisa é com ele. Tem a Vicky, que é uma guria que faz o meu pós-venda. Então a Vicky é uma das gurias que eu converso, ela é, por incrível que ela é colorada, mas eu converso às vezes com a Vicky, digo, Vicky, o que tu acha e tal. Mas assim, ela não tem a responsabilidade que eu tenho, sabe? E ela tem outras coisas pra fazer, ela é uma frila comigo, sabe? Então ela tem a vida dela, então, mas eu sinto falta de mais gente, assim, eu sinto mesmo. Eu gostaria de ter, mas ainda não sei. Eu não descarto, assim, no futuro ter mais gente trabalhando no canal, as coisas, né, aumentarem. Mas por enquanto tá indo bem. Mas eu sinto falta. E você antecipou a próxima pergunta. Qual é o futuro do teu canal? O que você quer? Porque, a tua página realmente entretém. É um terror abrir que não dá vontade de fechar. Até, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver quando você vê, tu fica lá um tempão. Então, me diz, o que você quer? Então, cara, o que eu gostaria... No início, Cosme, quando eu saí, a minha ideia era, de fato, fazer um hub, né? Fazer um canal onde a gente pudesse ter tudo lá. Então, hoje a gente vê a Cazé TV, por exemplo. Cara, eu tentei fazer a Cazé TV no meu canal 2 anos antes. Mas... eu não consegui, não tinha dinheiro. Você queria transmitir? Sim, eu tentei comprar direitos do Gauchão em 2021 para 22. Eu tentei comprar o Gauchão de 22. A Cazé TV não existia. A Cazé TV é de novembro de 22. Mas você enfrentou o quê? Grana ou já tinha um esquema? Já tinha um esquema lá. Tipo assim, os caras eram... Né, tipo assim, não conseguia entrar, sabe? Tanto que eu consegui transmitir uma vez um jogo do Campeonato Russo. Uma vez eu transmiti a final do Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. Já transmiti um campeonato mundial de beach tênis. Mas assim, eu tentei comprar muitos direitos. Tentei. Esse era o meu objetivo. Não consegui, não tinha dinheiro. Não tenho dinheiro. É o pulo do gato? É onde vem a grana grossa? Cara, sim, eu acho que hoje é onde as pessoas, os canais conseguem se destacar, assim. É direitos de transmissão. E o conteúdo muito diferente, assim, Pode ver, cara, os outros canais que fazem conteúdo, tipo o Benja, que tu conhece bem, tava transmitindo o Campeonato Paraense. Verdade. O Desimpedidos, que fazia conteúdo, tava transmitindo a Série B. O Charla, que é um podcast que é super bom, eles não têm direitos, mas eles fazem pós-jogo e debate. Então, os canais identificados fazem pré-jogo, mas não tem direito de transmissão, então tu pode ver. Se tivesse direito, esquece, acabou a TV. Aberta. Né? Olha o que a Cazé faz, velho. Entendeu? Então, qualquer direito de transmissão, já me ofereceram inúmeras coisas assim, mas eu queria o Gauchão. Enfim, esse papo aí seria muito... Mas no futuro é isso? Cara, gostaria, mas eu sei que hoje no Sul eu não consigo mais. Porque os caras replicaram a minha ideia e hoje fazem, né? Tá ligado? Então eu perdi. Nesse sentido eu perdi. Mas o que eu quero hoje no canal é viajar, né? Então
é estar em São Paulo, Rio, Minas, Nordeste, Europa e ir atrás de grandes nomes, assim. O meu objetivo neste ano ainda é ir para a Europa e se tudo der certo, devo ir, se tudo der certo, né? Em outubro, pegar caras assim gigantes e trazer esses assados para cá. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas esse é o objetivo. Duda, qual é o objetivo do canal? É viajar para lugares onde eu ainda não fui e trazer o melhor conteúdo dos lugares. Bom, agora a última pergunta. Como é que tua família acompanhou todo esse crescimento, assim? O quanto o pessoal, seu pessoal mesmo tem orgulho do que você fez, da sua reviravolta na carreira, que já era importante e agora é gigante. Assim, quando eu falei que ia sair da empresa para minha família, eles se assustaram bastante, Não, né? mas... Minha família, eu digo meu pai e minha mãe. Não, deixa claro, seu pai, reação do seu pai, reação da tua mãe. Tá, fala de cada cara, um. eu lembro assim... Como é que foi aquela noite? Natal de 2020, antes do Natal, assim, a gente tava na casa do meu irmão em Itu, e aí eu contei, olha, eu vou pedir demissão e vou fazer meu conteúdo e tal, eu tô na... E aí eles, mas tu tem certeza, cara? E aí eu falei, não. Aí eu expliquei exatamente como ia ser. A marca tal ia me ajudar, a marca tal ia me ajudar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tu vai ver que vai dar um crescimento, eu vou ter a oportunidade de fechar publis, tal, papapá. E aí o meu pai, que é o maior incentivador e o cara que mais vê meus conteúdos, assim, eu não preciso nem avisar. Ele sabe que segunda-feira tá lá e ele vê todos. Ele falou, cara... Se tu acha que esse é o caminho, eu confio em ti, sabe? A minha mãe também adora ver menos, mas sempre me incentivou e às vezes vê umas coisas, esse cara eu me lembro e tal, e ela, né, responde. Então, assim, eles ouviram, entenderam e me incentivaram. E, cara, isso foi muito importante. A minha reviravolta, né, tem muito ajuda da minha cunhada, da esposa do meu irmão, que ela que coach hoje é pejorativo, né? Mas ela dá treinamento para empresas e para pessoas individualizadas. E aí, nesse processo que eu tava ali, de quando a gente começou aqui, eu conversei com ela, assim, e ela disse, olha, eu acho que tu de fato precisa rever um pouco a tua ideia de carreira. Então ela foi super importante, sabe? Para minha... eu preciso de fato mudar, né? Para minha decisão. Então, a minha família acompanhou e entendeu e, cara, vai, velho. E o orgulho de hoje? O meu pai e minha mãe é bizarro, assim. Porque, cara, hoje tem sal com a minha cara. Já mesmo? Teve carne. Eu sou garoto propaganda de uma marca de empanado, tá em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá em placa pra tudo que é lado. Eles amam, assim, é bizarro. É incrível. Então, o crescimento foi muito rápido também, né? Então... me ver em programas e as coisas estouradas, eles amam, assim. E tinha uma época que a minha mãe, mala pra caramba, ia nos Uber, assim, em Porto Alegre, e dizia, eu sou filho do Duda, eu sou mãe do Duda, sabe? E dizia, e o cara, eu adoro ele e tal. Falava, sabe? Então, mexeu, lida com algum gaúcho e vê que o sobrenome é Garbi, né, esse orgulho, não, porque o Duda é meu filho, tanto meu pai quanto minha mãe, né? Então, o orgulho é grande, que bom, porque... Então, e para você ser o centro disso, ter conseguido isso tudo, porque, cara, muitos jornalistas nem sonhavam com essa qualidade que você conseguiu, com essa ascensão. Eu acho assim, Cosme, eu nunca quis ser o centro da atenção. Eu acho que a notícia, o entrevistado, tanto que no assado, cara, eu gosto de falar pouco. Eu gosto que a pessoa fale, cara, que tem que... Mas aconteceu. Eu sei que, cara, quando eu dou entrevista, assim, em alguns lugares, as pessoas têm curiosidade de saber muito. Então, eu acho que o trabalho acaba sendo curioso, né? Então, eu faço questão de ver num canal como o teu, assim, de contar mesmo, bastidor, que as pessoas têm curiosidade. Cara, eu vou te dizer, hoje eu já me acostumei. Mas, assim, quando comecei a virar público ali, assim, 2010 e... um tempão atrás eu achava estranho tá na rua e alguém pedir foto, pedir autógrafo, que eu sou da época do autógrafo, pedir foto e assim, era estranho me ouvir na rádio,
Era muito estranho. Cara, hoje é tranquilo, assim, hoje é bem... Como eu disse, hoje o cara tava na vistoria, o cara, tu não é o guri que fez o negócio então ser reconhecido numa outra cidade hoje é tranquilo, é legal. Eu adoro, cara. Sinal que deu certo, né, velho? Tipo, pô, velho, né, viajei já pra, sei lá, Europa, Estados Unidos, aí tem gaúcho, o cara na fila uma vez na Disney, o cara tava lá na frente, o cara voltou uns 4 coisas atrás. Posso ir contigo no brinquedo e tal? Eu falei, pode, fica aqui, vamos ficar aqui. Então, às vezes rola essas coisas, mas hoje é legal pra caramba, velho. Sinal que deu certo, né, Cosme? Que é o que importa. Então, eu sou muito crítico, eu sei, você sabe disso, mas eu posso dizer uma coisa, você merece tudo, Duda. Eu muito te agradeço. obrigado, viu, por ter finalmente ter aparecido. Velho.